RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento.
como repórter, ainda é importante. O repórter tem que ser informado. Estava vendo o jogo do Inter ontem? Viu quando aconteceu a lesão do Dourado? O que aconteceu ali? Aconteceu que a repórter era completamente desinformada. Os caras ficaram 5 minutos teorizando sobre algo que era o outro joelho. Os caras falando, não, a repórter... Gente, ele machucou o joelho direito, a lesão foi no joelho esquerdo. Aí tem que dizer. Está informado. Tudo bem contigo? Tudo bem. Não, se eu quiser fazer alguma coisa, eu... Tá aberto aqui, Calhado, Maurício aqui. Maurício? RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Oi, gente, bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Uma segunda-feira não tão boa assim para os torcedores da dupla Grenal. O Grêmio, com 2 jogadores a mais, apenas empatou. E o Internacional, em casa, novamente perdeu e dessa vez para o Fluminense do Papito, Odair Helman. Final de semana que foi maravilhoso na casa com o Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. 2 noites incríveis pelo 3º ano consecutivo e ano que vem tem mais. E será que ano que vem tem mais Libertadores para o Internacional depois desse resultado? Para o Grêmio, Ribeiro Neto? Quem me acompanha sabe que eu normalmente vou por uma linha diferente do pensamento racional. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu não quero de longe, eu sei que foi frustrante. Não vou querer passar pano na frustração dos torcedores da dupla Grenal. Mas como eu sempre digo para vocês, tudo tem explicação. Ai. E você quer começar explicando? Cortei o cabelinho, aquele tapa de qualidade, hein? Quem tem cabelo, a beleza, mas você também dá pra fazer uns degradês da vida. Aliás, tem que raspar aqui. O negócio é o seguinte... Quer começar explicando o Grêmio? Quer começar explicando o Internacional? Eu quero começar explicando o Grêmio. Então vamos lá, porque com o Internacional, Grêmio e Corinthians. O Grêmio é mais simples de entender do que, por incrível que pareça, o Grêmio é bem mais simples. Eu tô tentando entender essa simplicidade. Porque com 2 jogadores a mais, o resultado... Assim, quem jogou futebol, ou quem joga futebol, fica mais fácil para entender, tá? O negócio é o seguinte, e antes de me dar paulada, pensa, tá? Meu amigo, quando tu joga com as linhas baixas, tá? E no caso do jogo de ontem, bem baixas, porque tu tem um número reduzido de jogadores, tá? A diferença entre tu ter 10 da linha e 8 da linha é muito pequena.
Vou explicar por quê, gente. Eu vou ter que usar o quadro negro, depois eu uso, tá? Vamos Porque os lances primeiro, tá. Ribeiro. Por que eu quero dizer para vocês? Quando tu joga, vamos pegar um exemplo de um time que joga de forma reativa, né? O Internacional do ano passado. É, do Odair, tá? O que é? Tu joga com as linhas baixas, 2 linhas de 4, correto? E aí o que tu tem de plus nisso aí? A válvula de escape, que são jogadores, um de velocidade, né? E um jogador de meio que tem velocidade para fazer o serrote, que ajuda a marcar e chega na área para definir. Para o pessoal de casa entender um pouquinho, seria mais ou menos o Vasco de ontem contra o São Paulo, que jogou lá atrás esperando o São Paulo vir para sair com o Cano. Tinha o Cano na velocidade, tá? E tinha um menino da Sub-17. A única diferença disso é que o Corinthians abdicou, porque não tinha esses jogadores, numericamente, de ter essa válvula de escape. De vez em quando o Luan carregava uma bola. Mas o Luan, né? Teve um Nana Neném do Grêmio que fez com que o Corinthians desse um contra-ataque e aí todo mundo bateu cabeça e teve aquela chance, mas foram lances pontuais. De resto, o Corinthians abdicou completamente de atacar e manteve a sua posição de 2 linhas de 4. Que na prática, gente, entenda o que eu estou dizendo, não muda muito para tu defender, porque tu contém os teus 8 jogadores postados em 2 linhas de 4 bem juntinhas, né, povoando a sua área defensiva. O que faz um time que tem os 11? Ele tem a posse de bola livre, fica tocando bola e, como tem dificuldade de penetração, tu abusa da bola alçada na grande área. Mas o Grêmio, nesse abuso das bolas na grande área, não conseguia chegar na linha de fundo e cruzar. Era aquele cruzamento porque o Corinthians estava no 4-4. Claro, porque estava tudo meio apertado. E daí essa bola não vem com qualidade e o zagueiro sempre vai levar vantagem porque ele está de frente. Claro, exatamente, muito bem. Então, assim, gente, dá para entender muito bem a dificuldade. Aliás, historicamente, o Grêmio tem dificuldades no seu estilo de jogo contra equipes que têm um número reduzido de jogadores. É uma preguicite? Não é preguicite. Isso aí é uma questão tática, tá? Que nunca é treinado, porque tu nunca treina, é muito difícil tu treinar contra time. O que tem é que ter, e eu não acho que o Renato não errou tanto assim, né? O Renato botou 2 caras para bola aérea, 2 grandão, só que a bola que foi levantada não foi qualificada. O Grêmio alçou a bola na área, não cruzou. Substituição também um pouco estranha, Ribeiro, substituindo os laterais ou natural? O Orejuela não estava jogando absolutamente nada, estava todo atrapalhado, perdendo bolas infantis, né? Não estava jogando nada. Cortez não vou nem falar, tá? Mas ainda assim, cara, o que eu digo para vocês? Quando o coletivo tá mal, as individualidades caem. O PP não jogou nada ontem. Aliás, eu não lembro de um jogo onde o PP jogou tão mal. E olha que o PP teve uma bola do jogo, tá? Que ele não costuma errar. Na grande área, isolou, né? O espaço isolou. Tá, tudo bem. Faz Mas parte. é que o PP, Ribeiro, pela característica, ele precisa de campo. De espaço. Ontem ele não teve. Aí dificulta. Tá? E aí no 1 contra 1 com marcação dobrada também fica mais difícil. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: foi ruim para o Grêmio os jogadores expulsos do Corinthians. Pode parecer uma grande loucura, mas as expulsões... 11 contra 11 o Grêmio ganhava, então? Era melhor, era muito melhor. Aliás, estava sendo, porque o Grêmio era melhor, o Grêmio construiu, olha só, o Grêmio construiu as suas oportunidades no 11 contra 11. No gol que o Luiz Fernando errou, tá? Tudo bem, ele chegou um pouquinho atrasado, mas errou. O gol que o Diego Souza errou de cabeça, não errava, completamente livre. Então, no 11 contra 11, o Grêmio já era melhor e naturalmente, da minha visão, ia ganhar o jogo. As expulsões fizeram o Corinthians ficar totalmente retraído e aí faltou o repertório pro Grêmio. E quase matou o jogo no final ali da partida, uma grande defesa. Olha, eu acho que é a principal defesa do Vanderlei na carreira dele aqui no Grêmio. Ali é o Grêmio todo na frente e aí ninguém voltou para marcar, né? Então foi um absurdo o que aconteceu. Então assim, ó, como eu digo, tudo tem explicação. Então esse jogo do Grêmio aí, tá? Era para ter vencido? Era. Tá? Foi um mau resultado olhando pela tabela, olhando para o Corinthians? Não, foi um mau resultado pelo contexto.
tá? Que é o fato dos times de cima não ganharem, o Grêmio ter a chance de ir para a 5ª posição, tu jogar com 11 contra 9, pragmaticamente falando, foi ruim, foi uma droga. Agora, no jogo jogado, o Grêmio podia dar 80 minutos do segundo tempo. Não ia acontecer nada. Não ia conseguir chegar. Porque o Grêmio, quais foram as chances de gol do Grêmio no segundo tempo? Tirando essa do PP, que ele teve a liberdade para bater. O Grêmio não teve. E chance clara para o Churin só empurrar não teve também. Não teve, porque os cruzamentos não eram na linha de fundo. Os cruzamentos era pegar os zagueiros de frente, como tu falou. E bons zagueiros que o Grêmio tem, o que o Corinthians tem na bola aérea. Então, assim, tudo tem explicação. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu vou levantar. Eu gostaria, porque acho que fica mais fácil. Tu vai para o quadro negro. Ribeiro Neto no quadro, dando uma aula para você. Deixa eu só ler 2 comentários aqui. Dalton Frank, Grêmio decepção, com 2 a mais, não conseguiu dar um chute no gol do Cássio. Cássio Luiz, Pelotas do Rio Grande do Sul. Pelotas no Rio Grande do Sul na audiência. Claudino, o treinador fanfarrão, passando o pano para o grupo terrorista, é o fim da várzea. Guilherme Campos, o Corinthians fez 2 linhas de 4 em cima da grande área. O Grêmio estava pilhado, faltou equilíbrio para triangular. Começou errando na escalação. Cortez e Luiz Fernando foi o que falou o Flávio Tachi. Lomba, daí a gente vai entrar no assunto Lomba depois. Tá, depois a gente fala do Vitor. Olha aqui, gente, o que eu quero explicar, o que eu quero explicar para vocês? Isso aqui é um esquema de um time que joga reativo, joga por uma bola. Vocês veem normalmente aí, um grande contra pequeno é sempre assim, tá? Mas o que acontece? Quando tu joga assim, tu tem uma estratégia para desafogar, né? Para você não ficar na pressão 90 minutos. Um jogador de velocidade e um matador. No mínimo um jogador que é a válvula de escape de velocidade, e o seu jogador de frente que acompanha é um jogador com capacidade de fazer isso aqui, ó. Ter velocidade para poder chegar na área quando esse rapaz aqui é acionado, tá? Isso é o que acontece normalmente. Muito bem, 2 jogadores expulsos. O que fez o Wagner Mancini? Com razão, né, Ribeiro? Só para entrar nesse assunto, com razão as expulsões incontestáveis. Sim. Então, tranquilo. Expulsos, tá? Daqui a pouco o pessoal começa a comentar aqui. Tira esses 2 aqui, ó, expulsos, tá? Fica só isso aqui. Pergunto para vocês, defensivamente, o que mudou? Hein? Defensivamente, o que mudou? Porque eles vão flutuando, né? Eles vão para um lado, eles vão fazendo o balanço. Todo esse espaço aqui, o Grêmio estava com a bola. Só que é longe do gol. Entendeu? Então, o que fez o Grêmio? O Grêmio abriu com o Luiz Fernando PP. No primeiro momento, tentou muito por dentro com os jogadores de meio, como o Jean-Pierre e o Mateuzinho. Não estava conseguindo penetrar. Entendeu? E aí começou a levantar a bola na área. E aí, quando tu levanta a bola na área, cara, olha o que tu tem aqui perto da área. Sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, claro que era para ter vencido. Claro que quando tu joga com 2 a mais, tu tem que ganhar. Só que tudo tem explicação. E olhando no quadro negro, eu vou repetir para vocês. Esse aqui é um esquema normal, quando você joga contra um time fechado, tá? Só que, quando tu não tem 2, o time que joga abdica de qualquer válvula de escape, ele abdica. Vamos só nos sustentar. E aí, não muda o sistema defensivo. Você fica com as mesmas 2 linhas de 4. Aí faltou um chute qualificado de fora da área, um cruzamento legal de linha de fundo, repertório. Então, o Grêmio foi incompetente, para ter supremacia na vantagem numérica. Ribeiro, mas foi um erro de substituição também ou não? Hein? As substituições alteraram alguma coisa? Não alteraram. Porque o pessoal pedindo Ferreirinha não ia jogar nessa linha. O Ferreirinha não ia conseguir jogar. Se o PP não conseguiu, o Ferreirinha também não ia conseguir, porque não tinha espaço. Aqui a marcação, aqui ó, gente, com as 2 linhas baixas, vamos pegar um jogador de flanco, tá? Vamos pegar um aqui, ó. PP, entendeu? Mesmo com o apoio do lateral, tu tem olha só quantos caras estão marcando. Tu tem a dobra e a segunda sobra. Vocês conseguem entender o que aconteceu? Então, não é assim. Tudo tem explicação. E quem vê um pouquinho a parte tática do jogo,
eu estou falando até de forma pragmática, poderiam ter outros pormenores, tá? É que não muda muito a parte defensiva quando tu fica com 2 jogadores a menos, quando o outro time abdica completamente da válvula de escape. Ah, Ribeiro, mas teve Corinthians sim. O que aconteceu? O Grêmio em um determinado momento se jogou todo para frente, o Luan era o único cara que conduzia. O Corinthians não tinha lançamento. O Luan conduzia. Na maioria das vezes ele perdia a bola. Numa das vezes, o seu Orejuela, irresponsáveis, não voltavam, e aí teve a chance do Corinthians que quase matou o jogo. Isso acontece. Mas de resto, no jogo, foi aqui, ó, 2 linhas de 4 bem baixinhas, tá? O Grêmio não conseguiu penetrar. E o Corinthians que jogava assim com o Carille, com essas 2 linhas. Não, mas aí tinha uma estratégia de válvula de escape, com 2 jogadores. Mas é que os jogadores, a metodologia do clube já era adaptada a isso. Tá, então assim, ó, tem explicação. Tem explicação. Ah, foi ruim, o Grêmio podia ter chegado aqui. Sim, claro que foi, entendeu? Só que, tá? O quadro geral da tabela não mudou muito. O Grêmio continua a 5 pontos do líder. Vamos aí com a tabela de classificação, Ribeiro. O São Paulo continua em vantagem porque tem 2 jogos, 3 jogos, 2 ou 3, já nem sei mais, 2 jogos a menos, entendeu? Que é o time a ser batido. Você tem que secar o São Paulo. Entendeu? O São Paulo é o clube a ser secado. Atlético Mineiro, 39 pontos. Flamengo, São Paulo com 3 jogos a menos. Não, que o Grêmio tem 2. Que o Grêmio tá. Tô falando no contexto geral. Então, São Paulo assim, ó, que jogou semana. O Grêmio joga essa tem semana. 3 pontos mais 2 jogos. Teoricamente, o Grêmio teria 9 pontos para tirar do São Paulo. Esse é que é o grande problema. Tá? O São Paulo agora na quarta-feira joga contra o Goiás. Se vencer o jogo atrasado, já vai para 40. Mas, Ribeiro, olha que oportuna essa tabela para o Grêmio em 8º lugar, com um jogo a menos. A gente sabe que o Grêmio tem condição de ganhar esse jogo a menos. Ele pode estar no G4 do Campeonato Brasileiro. E é, por enquanto, como eu falei para vocês, a briga do Grêmio. A briga do Grêmio é G4. E tirando o Internacional, que vinha com uma belíssima campanha, Ribeiro. Vamos entrar nesse assunto do Inter agora. Tu quer falar do Inter Vamos agora? Falar um pouquinho do Inter agora e a gente já volta para o Grêmio. Vocês entenderam o que eu falei? Com por certeza. Que o Grêmio não conseguiu? Ninguém brigou contigo aqui. Tá todo mundo concordando. Olha, isso também não é muito bom. Mas e aí, o Internacional, uma escalação com novidades, o Caio, o Maurício... Torcedor colorado, você viu o jogo? Deixa eu só te dar uma manchete. Da Alessandra, às 2h30, vai para a entrevista coletiva para falar sobre isso, né, Ribeiro? Tá bem. Eu acho que o cara é experiente, líder, tem que falar mesmo. Olha aqui, ó. Se vocês viram o jogo, como eu vi, o jogo estava muito bem administrado pelo Inter. Jogo fácil. O time do Fluminense, que faz uma excelente campanha, é um time ruim, chora de ruim. Treinador que é bom, então? Tem uma estratégia, entendeu? E tá somando seus pontinhos, hoje está na frente do Grêmio, tá? O que acontece? Mas, tecnicamente falando, o time do Fluminense chora de ruim. E o Inter, mesmo com todos os seus limites, todos os seus problemas, é mais time, muito mais time que o Fluminense. E o jogo estava administrado. O Inter fez 1-0, teve 2 gols anulados. O jogo estava administrado. Só que, o que acontece quando o time grande... Lembra da história do trem pesado que sai do trilho? Depois, quando até o sai do trilho para botar de volta. Então, aí o Inter toma um gol olímpico. Falha. Tá. Depois eu vou explicar essa falha. Depois nós teremos várias situações do Marcelo Lomba para tu analisar. Esse gol que o Inter tomou não é azar. Esse gol do Inter treino. É treino. Eu vou explicar depois por quê. Tem que ter sempre um cara na primeira trave e na segunda. Só um pouquinho, eu vou chegar lá. Então, o gol que o Inter tomou desabou o Internacional. Sabe? É o pacote emblemático, emocional, que vem à tona quando tu tem um infortúnio. E o Inter toma um gol de xiripa, um gol espírita, entendeu? E aí o que acontece? Desaba o mundo. E aí muda o planejamento. Mais. O Fluminense chegou 2 vezes. Teve um lance do Wellington Silva no primeiro tempo, e essas 2, e fez 2 gols. Sabe? Então, quando a fase é brava, velho, tu não pode chamar o azar. Mas, Ribeiro, preocupa isso. Preocupa essa fase, tudo bem, ganhou do América Mineiro no meio da semana, mas foi desclassificado. A gente não vai lembrar da vitória. E uma situação, tem o Boca agora na quarta. Eu quero dizer pra vocês o seguinte.
Olha só Olha o eu que vou tu vai acordar. falar. Por incrível que possa parecer, você não vai acreditar, né? Aí vai falar que é bom. Mas o time do Inter estava bem arrumadinho em campo. O time do Inter. Diferente do jogo contra o América? Não. O jogo com o América É uma sequência. É difícil analisar porque foi meia bola, entendeu? Meio campo. O América fez aquelas linhas de 4. O time do Inter estava bem arrumadinho, sabe? Tava bem, sabe? E o Inter estava com todos os seus limites, com os seus desfalques. Estava administrado o jogo. O Inter perdeu um jogo no detalhe que fez toda a diferença. E agora eu vou lembrar para vocês do seguinte, tá? Vocês lembram o gol que o Inter tomou do Coritiba? Eu não sei se vocês vão ter Se aí... a gente tiver aí depois, Leonardo Sonda, deve ter. O gol que o Inter toma do Coritiba é quase idêntico Aí é o que tomou ao ontem. gol que nós tomamos. A única diferença é que teve um jogador do Coritiba livre para cabecear, O Sabino. tá? Porque Me lembrei isso do aí é treino. Esta bola, e tu acha que o Odair não viu isso? Que essa bola cruzada no primeiro pau do Internacional, da esquerda para a direita, é um problema? Tá? Então o gol foi igual. Aí entrou na lista, então. Não O analista achou essa falha no Inter. Mas isso aí tá na cara, é só você ter memória. Então, aquela falha não foi só do Lomba, foi uma falha coletiva do sistema defensivo. Os caras não atacaram a bola. Todo mundo marcou o seu e esqueceram a bola. Se dá pra voltar o gol aí pro pessoal e pausar a imagem na hora da cobrança, tá autorizado aí, Tito. Agradeço você também. Deve estar triste lá, né? Ele não tá gostando muito de cortar as imagens hoje. Não, mas tem dá problema. um pause ali na hora da cobrança pra gente analisar a posição dos jogadores do Internacional. O que eu quero dizer é que, como sempre eu digo, tô parecendo o Renato, né? Aquilo que eu falo pra vocês. Eu confio no meu grupo. Tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Vamos voltar. Mesmo o gol de Chiripa, tá? Olha só. Esse é o do Curitiba. Esse é o do Curitiba. Olha a posição dos jogadores do Internacional, entendeu? Tem dois jogadores... Abre aqui a tela, vamos ver se aparece aqui o Ribeiro Neto. Tem dois jogadores na mesma bola. Dois jogadores na mesma bola. Passou por eles, não tinha ninguém marcando. E o Lomba estático no gol, entendeu? Esta bola aqui é do Lomba. O Lomba esteve mais nesse lance do que no jogo no gol olímpico. Vamos colocar o de hoje, então, pra gente analisar. O de ontem, no caso, Então, pra gente analisar a mesma situação. Vocês vão ver que é falha técnica de marcação. Tá? Depois, quando já falei sobre esse lance aí. Tá bem. Quando tiver. Agora aqui, aí, ó. Olha lá. Pausa aí. Aí, ó. Vocês vão ver, tá? Que nenhum dos jogadores que estão na marcação tem ação. Pode soltar. Olha o Thiago Galhardo, que tá marcando. Vem, solta. Pode soltar, bicho. Pode liberar aí, produção. Solta, bruxo. Segurou demais. Eu queria que vocês observassem, olha lá, o que faz o Thiago Galhardo? Ele foge da bola, ele se esconde, ele não tem ação de marcação. Repare de novo, olha o Thiago Galhardo, olha o que vai fazer o Thiago Galhardo. Olha lá, ele não ataca a bola, ele ficou esperando pelo Lomba, o Lomba ficou esperando por ele. Então tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Isso aí é treino. Isso aqui é treino, tá? Essa bola no primeiro pau é treino. Tá, mas, Ribeiro, tá? eu aprendo... Olha, eu jogo futebol na pelada, é um futebol de baixo nível, mas o meu goleiro sempre pede alguém na primeira trave. E o Internacional não tinha ninguém também. Não, tinha sim, então. Não, colado na primeira trave. Então, o pessoal Thiago pede na Galhardo, várzea. e ele não atacou a bola. Então, assim, isso é treino. Que, aliás, vou falar, uma das coisas que o Celso Roth sabe fazer muito bem. Bola parada. Tá, então, passou já. Esquece isso. Tu falou no Celso Roth, a gente vai ter que falar. Não. Tá faltando equilíbrio nesse time? Não, tá faltando atenção, cara. Atenção, foco. Então, assim, E se corrige isso rapidamente? Claro, um treino corrige. Um treino só já Não, porque corrige eu tô preocupado. Se o Odair Helma vê isso, o Boca também. Tá, então, assim, ó, infelizmente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que tudo tem explicação. E esse gol que o Inter tomou, baixou a guarda do time. O jogo estava administrado, o time do Fluminense, coitadinho, o Munier, meu Deus,
time do Fluminense chora de ruim. E aí nós entramos no pacote completo que inclui o Grêmio. Esse campeonato brasileiro é um campeonato diferente, gente. Talvez nós tenhamos um campeão com a menor pontuação dos últimos anos. Por quê? Porque há um equilíbrio por baixo. Tecnicamente falando, é um campeonato sofrível. Né? Claro que tem diferença. Mas isso não passa pelas competições, né, Ribeiro? Porque clubes que estão só em uma, como o Atlético, está vacilando. Para te ver que o problema não é nem calendário, o problema é técnico. Então, o que acontece? Né? É um campeonato que está competitivo, beleza. Mas competitivo tá, por baixo. Competitivo, E quando eu falo isso, a segunda gaúcha é muito competitiva. Só tem time ruim, mas é competitiva, os caras são iguais. Claro que tem o ruim, tem o mais ruim e o menos ruim. Claro que tem uma diferença técnica, mas ainda assim ela é tão pequena, que está tudo assim embrulhado. Mas, Ribeiro, a gente vem debatendo semana a semana, agora vão disparar. Não vejo e ninguém está indo. O único que Atlético era para ter atropelado o Ceará. O único que pode disparar, e acho que não, porque o que o São Paulo jogou com o Vasco ontem é a realidade. O São Paulo goleou o Flamengo, tá todo mundo, o São Paulo. Não, o São Paulo é aquilo contra o Vasco. É o eletrocardiograma também. Sabe? Ó, o Luciano fazendo gol de novo, hein? Fasezinha. Tá jogando bem, beleza, tá aproveitando a oportunidade. Uma falha da zaga do Vasco. Aqui no Grêmio ele não jogou nada, tá? Mas enfim, tá? Então tá tudo em aberto. Mesmo pro Inter com seus problemas e mesmo pro Grêmio que não conseguiu chegar como poderia. Mas, pera um pouquinho. Olha só quanto o Grêmio recuperou. O Grêmio já está no jogo. O Grêmio já é um dos favoritos ao G4 do campeonato. Eu vou perguntar para todos do Grêmio. Vocês queriam ganhar todos os jogos, é isso? É isso? Vocês estavam querendo ganhar todos os jogos. Só um pouquinho. Tá, mas, ô, Ribeiro, estão brincando comigo, né? Naquela nossa sequência que a gente abordou na semana passada, o jogo mais difícil foi ontem. Ficou para trás. Sim, ficou para trás. E é uma pena, aí sim, é uma pena que não ganhou. Que poderia ter vencido, tá? Mas ficou para trás. E agora, o Grêmio tem 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, que agora ele tem que fazer por onde? Contra Goiás e contra Vasco da Gama, se não me engano. São 2 jogos em casa. E vai ter um jogo agora do dia 29, que é o jogo atrasado com o Flamengo. Não, com o Flamengo que não ia ocorrer. Data. Não, sim, mas daí o Grêmio vai ficar com um jogo a menos por conta disso. Continua com o jogo a menos. Vai ficar com um jogo a menos. Então o Grêmio segunda-feira joga contra o Goiás e depois joga contra o Vasco da Gama. Os 2 jogos em casa. É nesses jogos que o Grêmio tem que fazer 6 pontos e eu tenho certeza que se ele ganhar, ele vai cair em 4º ou 5º colocado já. Tá? Então aí não dá para vacilar. Então, e a Libertadores entre mentes, tá? Então, nada tá perdido. Tudo tem solução. E nada tá ganho, tá? Vamos ouvir. Nada tá perdido e nada tá ganho. Tá um embrolho. O que eu quero dizer isso? Não é para passar pano. Eu quero dizer para você o seguinte: o Internacional ainda tem condições, tá, de dar uma estancada. Claro. Tem condições de ganhar o campeonato? Difícil. Com a bola que está jogando hoje? Difícil, é difícil. Embora seja tudo meio branco, mas é difícil. E aí eu vou dar mais um fio de esperança. O torcedor do Inter vai enlouquecer, como eu vou dizer. Dá para ganhar do Boca. Vocês já viram o Boca Juniors jogar? O Boca que na sexta-feira tomou 2 do Lanús. Vocês já estão vendo? O time do Boca também está sofrível. E o Boca não tem o fator local lhe favorecendo. Olha os lances aí de Boca e Lanús. Não tem lhe favorecido porque La Bombonera vazia é que nem o Passo da Areia. Tá? Então não tem diferença nenhuma. Ih, meu lateral. Quero dizer para vocês que o Inter, mesmo com todos os problemas, tem condições de ganhar do Boca. Tem condições. Sabe? E o que eu quero, não é um alento que eu quero dizer para vocês, não é passar pano. Eu estou tentando ser racional. E assim, né, tá? Ribeiro? Analisando o jogo, eu assisti um pedaço do jogo até. Assisti no sábado um pedaço do jogo que ocorreu na sexta. O Boca tem as linhas muito altas. Olha o Cuesta deles lá. O Cuesta. Velho. Então tem tudo. Tem chances. Mas é difícil, Ribeiro. É camisa contra camisa agora. Tá tudo equilibrado. As 2 camisas são pesadas. Tá tudo equilibrado, é camisa contra camisa. O que eu quero dizer para vocês é que o Internacional, com toda a nhaca, com todos os problemas, pode passar pelo Boca, tá? O Grêmio, ontem, tem explicação. O Grêmio não conseguiu jogar, era melhor não ter tido jogadores expulsos. Vamos ouvir o Renato?
Vamos, fala. Daí a gente analisa em cima do que falou o Renato Portaluppi sobre a partida. E a produção já pode emendar aí sobre a alteração do planejamento. Por que ele jogou com os titulares ontem, algo que não é característico do treinador? Que faltou talvez um pouco de tranquilidade, né? Na hora da gente construir as jogadas, na hora das finalizações. A gente estava com 2 jogadores a mais, pressionamos. Fiz as substituições que eu achei necessárias, colocando de vez a equipe para frente. Mas também a gente precisa dar os méritos para a equipe do Corinthians, que soube se defender bem. Não é desculpa, nós tínhamos que vencer a partida, sim. Mas a gente leva um ponto, poderíamos levar 3 pontos para a tabela, poderíamos ganhar algumas posições. Mas futebol é assim mesmo, às vezes você mesmo com 1 ou 2 jogadores a mais, você não consegue vencer a partida. Mas o importante é que a gente continue na luta, na briga, próximos às equipes que estão aí entre os 4 primeiros, 5 primeiros. O importante é que a gente está próximo deles. E aí, mesmo assim, nós estamos com 5 pontos atrás, mas com um jogo a menos. Então, estou feliz pelo grupo, porque o Grêmio está em 3 competições e o Grêmio está andando muito bem nas 3 competições. O problema é agradar vocês, Matheus. Se põe time em reserva, porque põe time em reservas. Quando põe o time principal, por que não poupou? Então deixa que eu penso, eu sou pago para isso. Acho que o mais importante de tudo são os resultados que a gente vem obtendo e a minha decisão de colocar praticamente todo mundo que tivesse condição de jogar, eu já tinha decidido na última sexta-feira. Não foi por causa dos resultados dos outros jogos, não. O Grêmio ele não põe uma equipe em campo dependendo dos outros resultados. O Grêmio põe uma equipe em campo da maneira que eu achar que tem que colocar, independente do adversário, independente da competição. A decisão foi tomada por mim na última sexta-feira justamente porque nós estamos jogando hoje contra o Corinthians e a próxima partida é na próxima quinta-feira. Então tem tempo para recuperar. O que não pode é algum de vocês achar que a cada 3 dias tem que colocar sempre a mesma equipe. Aí tem que parar para pensar um pouquinho. Como eu sou pago para parar para pensar, eu penso. Então, já que nós temos um dia a mais para recuperar os jogadores, justamente por isso que na última sexta-feira eu decidi colocar quase todo mundo para jogar. Uns 2 ou 3 jogadores que não estiveram presentes hoje, justamente porque estão com problemas musculares. O caso, por exemplo, do Kahneman. O Rodrigo foi muito bem, mas se o Kahneman tivesse 100%, ele iria jogar. E se eu colocasse o Kahneman hoje em campo, eu poderia arriscar uma lesão dele e ele poderia ficar mais tempo parado. Então não tinha necessidade. Colocamos o Rodrigo foi muito bem. Sempre que a gente pode, a gente vai colocar uma equipe forte dentro do campo, independente da competição, independente do adversário. Ribeiro, fez bem o Renato em alterar essa estratégia, dar um ritmo de jogo para essa equipe que tem uma Libertadores da América pela frente. Hoje, dia 23 de novembro, falta um mês para a Copa do Brasil. Eu concordo, eu também acho que o Grêmio ia com os titulares desde sempre. Na sexta-feira você abordou isso. Porque os caras dizem, mas o Kahneman não jogou. Sim, quem vai jogar quinta-feira é o Rodrigues. O Kahneman está suspenso. Não pode jogar contra o Guarani. Ele tem que treinar o Tonhão mesmo. Que, aliás, o Tonhão, olha, o Tonhão é um perigo, hein? Tonhão quer inventar umas saídas de bola. Olha o Tonhão. Quer dar uns botes mais em cima. Tonhão é um perigo, hein? Mas, enfim. Até o Tonhão falar com a gente chama ele de Tonhão, tá? Depois a gente volta pro Rodrigues. Olha, é um perigo. Mas, enfim. Mas, Ribeiro, então, dá para confiar para quinta-feira, modelo de jogo. Botou o time. E o time do Grêmio no 11 contra 11 estava melhor, estava jogando bem e ia ganhar. Naturalmente, o Grêmio perdeu 2 gols feitos. No início do jogo, ele perdeu 2 gols feitos. O jogo estava. Mas aí aconteceu aquilo ali. Que foi, repito, ruim, atrapalhou o Grêmio. O Grêmio já é difícil tu furar a retranca. Com 2 linhas de 4 barras, vou repetir de novo, não mudou muito o esquema defensivo, mesmo com 2 jogadores a menos. Mas você pode querer ver isso ou não querer. Se você só fala pelo macro, com 2 jogadores. Futebol, velho, como tudo tem explicação. Basta você querer ver, né, ou tentar entender. É pelo menos a minha humilde opinião. Mas vai muito tranquilo com a sua humilde opinião, Ribeiro Neto, que tem qualidade, tem conteúdo para falar. Na situação, vamos voltar a uma tecla que eu sei que tu não gosta de falar. Mas o Rodrigo Caetano falou ontem o porquê do Abel Braga assumir essa bronca do Internacional, vou chamar assim. Fala aí, Rodrigo. Não, quando eu disse que eu não disse que não tem,
Eu disse que as opções elas não são todas voltadas, talvez, para um outro modelo de jogo que não fosse o mesmo. Agora, a dificuldade é você ir no mercado e fazer de forma rápida, talvez um processo de seleção para que trouxéssemos um treinador que se adaptasse ao modelo anterior. Quer dizer, isso no mundo real, isso é muito pouco provável que ocorra. Então, cabe sim a uma adaptação dos jogadores com as devidas características, e alguns tem sim, tanto que houve a promoção aí do Caio, que é um jogador de beirada, um jogador que realmente joga como extremo, né? Do outro lado, o jogador com perna invertida, em alguns jogos foi o Dali, hoje foi o Maurício, que também veio. Ou seja, os jogadores hoje também, né, desde a sua formação, seja ele na base, seja ela nos clubes que passaram, até mesmo aqui, eles fazem sim mais de uma função. Estou dizendo que o tempo urge contra nós. Então, esse período de adaptação, às vezes não, tem nos cobrado esse preço, e é um preço bastante caro até agora. E a mensagem aqui do Alessandro Santos Oliveira, sempre na nossa audiência. Quem estava com 36 era o Inter, o Grêmio agora com 34 e uma partida a menos. Vamos passar os vermelhos e o sinalzinho do aviãozinho. Mas eu vou dizer para vocês, eu sei que existe isso, eu não sou louco, eu conheço a nossa cultura. Mas há um mês atrás não existia, né? Que é centenária, que é o Campeonato Grenal. Só que eu vou repetir para vocês, Grêmio e Inter são muito grandes para ficar com essa disputa de galpão, né? Essa disputa de várzea, de localista. Não basta chegar na frente do outro. Mas sempre teve. Mas sempre teve, e eu não sou burro, eu sei que ela existe, e não vai ser porque eu estou falando que não vai existir. Ela existe. Eu, pessoalmente, acho muito pouco. Embora eu saiba também que é presente e que vai acontecer isso aí, entendeu? No final das contas, vão comemorar que um ficou na frente do outro. É sempre assim. Mas vai na bronca. Daniel Collin aqui na audiência conosco. O Alessandro pergunta que o Abel... afirma que o Abel vai bailar na curva. Situação agora, Boca Juniors, uma derrota, dá uma balançada, Ribeiro. Porque a gente não tá vendo isso. Resultado, O Abel, durante 2 semanas, está fora. O Leomir do Santos... É o Leomir que eu não sei se é o Leomir ou o Osmar Loss, tá? Sabe, o Abel fala por telefone com o Leomir e o Leomir executa. Não muda muita coisa. E não acho que vá cair o Abel. Vá. É projeto. É uma ruptura desnecessária. Já que encarou com o Abel, eu poderia discutir por que contrataram o Abel. Já falei, se fizesse uma entrevista... Bom, não vou... Tá. Agora não tem o que fazer. Vai se arrastar isso até o fim e seja o que Deus quiser. É uma bronquinha. Ô, Ribeiro, vamos falar do Marcelo Lomba? Ou não precisa falar que ele falhou ontem? Não, podemos falar. Porque o pessoal tá aqui corneteando e perguntando muito. O Lomba merece um banquinho? Não. Danilo não merece voltar com oportunidades. Vou falar uma coisa para vocês. Porque assim, não é de ontem, né, Ribeiro? Hoje eu tô bem impopular. Marcelo Lomba é um dos melhores jogadores do time do Internacional. Tá? Como a fase é ruim, né? Só para o pessoal de casa entender, são os gols que o Lomba já sofreu. Para arrumar culpado é uma barbaridade. Por que e vou dizer que e vou colocar a gente aqui. Engraçado, né? Vocês estão agora elencando as defesas que o Lomba poderia fazer. Por que vocês não colocaram um clipe aí das defesas do Lomba que ele já fez? Não, né? Então, assim, ó, não é. Viu? De novo, perfeito! Volta esse lance aí. O que é isso aí? Olha lá, atenção! Bola do primeiro pau! Olha lá! Ninguém ataca a bola! E aí a falha do Lomba! Abre a tela aqui, e pausa aí. Outro gol igual! Volta no lance ali, pessoal. Volta ali no lance, produção, vamos analisar. Terceiro, então, se a gente for pegar o ano, tem mais. Olha, tu vai ver mais. Ali, ó. Pausa. Olha lá. Ninguém ataca a bola e o goleiro fica vendido. Na primeira trave novamente. Então, assim, eu vou recomendar ao Lomba que agora ele não confie mais nos seus zagueiros. Sai rasgando. Tá? Por quê? Olha lá, é o mesmo gol, bola do primeiro pau, vindo da direita. Um erro técnico de marcação.
Porque tu tem que atacar a bola também, não basta tu só marcar. Eu sei que tu não pode marcar a bola, mas tu tem que atacar ela. Então assim, ó, como eu falo com vocês, tudo tem explicação. Tudo tem explicação, tá? E o Leomir falou sobre quais são os problemas desse Internacional, essa sequência que não está favorecendo muito as graças do torcedor colorado. Fala aí. Bom, se a gente soubesse do problema, a gente já teria talvez resolvido, né? Mas realmente a gente tem consciência que a coisa não está legal, os resultados estão ruins, né? Mas não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando, continuar no dia a dia com os jogadores, com esse grupo que a gente tem, é o grupo que o Inter que vai até o final da temporada, e a gente que tem que resolver esse problema. Como eu falei no vestiário para eles, os únicos que tem que resolver isso é a comissão técnica e, junto com eles, resolver o problema do Internacional. Não tem culpa, né, Ribeiro? Tá ali cumprindo ordens. Tá tapando um buraco. E vou repetir, por mais que você não goste, o time do Inter estava arrumadinho ontem. Estava bem arrumadinho em campo, estava melhor que o Fluminense, o jogo estava administrado, tomou um gol espírita e aí desandou a maionese. Desandou para o maionese. Pro maionese. Eu, Dair Helman. Sabe que eu estudava com o sobrinho dele no colégio e a piada era pronta, né? Vai tudo assim. Vamos voltar ali com a situação do Boca Juniors e falar um pouco de Internacional e Boca. O que dá para visualizar, Ribeiro Neto, um time, ele já tem um time base, daqui a pouco, assim, sabe? O que dá para imaginar desse Internacional que veio se alterando ao longo das rodadas? O Cuesta e o Rodinei estão suspensos, tá? Então não vão jogar. Uma bronca isso, né? Então vai jogar Moledo e Zé Gabriel na zaga, tá? Vai jogar, eu acho que joga o Moisés na lateral esquerda, né? Dourado. Joga o Heitor da direita. Fora. Dourado, fora. Entendeu? Não, Dourado, a não ser que o joelho direito dele tenha inchado, alguma coisa assim, tá? Se não é Dourado, eu acho que ele tem que voltar com o Lindoso. O Edenilson jogou recuado demais, na minha opinião, ontem, e eu entendi. Ele fez um losango, tá? Recheando os jogadores de bom passe no meio campo, tá? Entendeu? E até pode dizer, contra o Fluminense, que é um time fraco, deu pro gasto, tá? Só que depois, quando você precisa... Do resultado não tem o que fazer. Aí o time já cansado, aí fica mais difícil. Então eu não gostei do Edenilson muito centralizado atrás, tá? Não gostei. Eu acho que o Edenilson tem que estar mais solto, jogando pelo flanco e com liberdade para chegar na área adversária. É assim que o Edenilson joga mais. Ribeiro, e uma situação desse Internacional? Propor o jogo ou ser reativo? O Inter vai propor o jogo. Vai propor o jogo. É assim que o Abel joga. O Boca não assusta? Não me assusta. Não. Mas o Boca Juniors hoje é meio que o Internacional. Tá na camiseta. Tá? E é um eletrocardiograma. Tá? Se você tem visto o Boca jogar, então, porque não adianta você, vê jogar, cara. Dá uma pesquisada, vai ver os últimos jogos do Boca. Boca Juniors é um time muito bem, mais ou menos, com grandes problemas defensivos. Tá? Vai por mim. Então, torcedor colorado, eu sei que, né? O Ribeiro hoje, olha, tá impopular eu tô mesmo. Igual o Papai Noel, né? Só querendo boas notícias. Um mês pro Natal, acabou o ano. Cara, vão por mim. A coisa é feia, Tá ruim, tá ruim. Mas sem desespero. Derli Hash. Meu Deus, o Abel está louco de tirar o Heitor e colocar o Rodinei de titular. Está de brincadeira, seu Abel. Vai cuidar do teu Grêmio? Agora eles começam a se provocar, brigar aqui e tudo mais. O Guilherme Campos te pergunta, é mais psicológico agora, Ribeiro? Sim, é bastante psicológico. Não, tem que ter bola, né? Sim, mas... Só psicológico, mas é muito psicológico, é muito emocional, com certeza. Dalton Frank, Renato deixou o Tassiano fora do banco e deixa outro bruxo do Isaac. Só não entendo por que o GPR estava atuando como segundo homem no meio de campo. Ele surgiu assim. Mas isso foi o seguinte, claramente o Darlan saiu porque ele ia ser expulso. Isso aí era a história contada, que o juiz ia compensar e ia expulsar o Darlan.
Porque ele foi para o intervalo já sabendo que a pressão era grande, porque ele não deu o segundo amarelo para o Darlan. Então, se o Renato deixasse o Darlan... A primeira falta... O que fez o Renato? Está com um jogador a mais, o Renato fez certo. Baixou o Jean-Pierre para volante e botou o Pinares. Perfeito, não tem o que dizer. E ele vai falar... Não deu certo? Não deu certo. Mas era o que tinha que ser feito. E o Renato fala um pouquinho agora sobre isso, o Pinares e o Jean-Pierre. Até se eles podem jogar juntos ou não. Ver direto no jogo, eu até estava cobrando do Jean no primeiro tempo ainda, ele estava recuando muito para pegar essa bola. Então, a gente tem a qualidade dele na saída de bola, eu prefiro ele que jogue mais próximo do adversário, mas no momento que tem essa qualidade dele, eu pedi para ele girar bastante, foi o que ele fez, principalmente no segundo tempo, porque eu coloquei o Pinares. Então, o Pinares praticamente é um jogador que tem uma qualidade também muito grande, é um jogador que se aproxima bastante do Diego, um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, se movimentou bastante. Então, a gente procurou fazer essa combinação dos dois, dificultando bastante a marcação do Corinthians. Não adianta nada você começar a espetar os meias lá próximo da área do adversário de costas, que a gente vai tomar contra-ataque. Importante que estavam se alternando. Até porque o Pinares está conhecendo o grupo agora, conhecendo da maneira que a gente joga. O primeiro jogo dele, estreia, ele estreou bem, entrou bem. Dá para notar que é um jogador que se movimenta bastante, um jogador inteligente, por isso que ele foi contratado. É um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar bastante. Então, é importante ter essas duas opções. Hoje jogou o Jean, jogou juntamente praticamente 45 minutos, quase 45 minutos junto com o Pinares. São dois jogadores de qualidade, onde eu procurei colocar a equipe bem para frente para ver se a gente conseguia a vitória. Mas, infelizmente, ela não veio. Ribeiro, a informação que chega, né? Entrevista coletiva hoje programada pelo Internacional. O Zuzu dizendo que o D'Alessandro poderia anunciar a sua não renovação com o Internacional. Né? Alguns diriam aposentadoria. Eu duvido. Tu acha que vai pro River? Eu duvido que o Bas sabe lá o que está acontecendo internamente. Não é bom, tá? Mas assim, o D'Alessandro pode estar incomodado também com a política do clube? Pode ser. Não renovo porque aqui a casinha tá bagunçada. Mas eu acho que não é a hora dele pular da barca. Hoje, não é a hora. Uma segunda-feira, após uma derrota, vésperas de jogo contra o Boca. Então, eu acho difícil isso acontecer, conhecer o D'Alessandro. Mas, como tá esse Zoom, eu tô falando pelo Zoom que tem na internet aqui. Tenho medo disso, tá? Porque não é a hora, hein? Pelo contrário, é a hora do D'Alessandro vir e falar pro torcedor e ser otimista e puxar para cima. Ai. Mas seria planejado isso, Ribeiro? Ele precisava vir hoje para a imprensa falar, pois é. Estamos bem. Eu, Guilherme, acredito que ele não precise disso. Hoje, chegar lá, gente, vamos lá, Libertadores é uma outra competição, o foco tá ali. É isso que tem que fazer. Pero que sim, pero que não. Puxar para cima. Tá, mas o que ele não precisa fazer isso hoje. Não, mas não precisaria, mas seria Ele não precisa dar a cara a tapa porque não... Mas tudo bem, ele é um líder... Ele é o líder do time, do clube. Então, é a hora dele puxar para cima. E eu confesso que me surpreenderia se fosse o contrário disso. Então, me preocupa. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos com essa bronca. E vamos acompanhar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que, olha, os líderes vacilaram e o Grêmio Internacional não aproveitaram aí o gol do Cano, né? Em cima do Volpi. Contra-ataque fantástico. Não gostei dessa câmera muito baixa lá no meio. É complexo, né? Lá no Serrinha, lá em Goiás, é pior ainda. Não ficou legal. Ficou sem amplitude. Né? Mas assim, o São Paulo poderia jogar assim, né? O São Paulo não é grande coisa, cara. É um bom time, tem o seu... O São Paulo também é um eletrocardiograma. Olha ele. Olha o Luciano. Luciandowski. Tu não pode errar, cara. O que tem de erro, de fundamento, de saída de bola... É um balão, né, Ribeiro? É um negócio impressionante. Dá um balão aí e resolve a vida. 1-1, São Paulo e Vasco da Gama. Agora a gente acompanha a Ceará e Atlético Mineiro. Eu achei que estava impedido o Sacha nesse lance, tá? Quando o jogador levanta a bola na área, o Sacha tá lá na linha do gol sozinho, tá? Mas enfim. Surpresa! Olha o Chu aí, ó. É do Grêmio, olha o Chu, ó. Sim.
Deve voltar, né, Ribeiro? Deve voltar. Deve voltar, ganhar oportunidade e entrar na fila. O Grêmio que também tinha a situação do Lima, né? O Lima tentou aqui, mas não deu muito certo. Não deu certo. Mas oportunidade o Lima ganhou. Surpreso o Ceará esse resultado? É esperado pelo eletrocardiograma? Era para ter vencido, o jogador estava com um homem a menos e ainda conseguiu um pênalti. 3-2. E aí o goleiro experiente, o goleiro do Ceará, que é o Praz, comete um pênalti que desnecessário. Olha infantil. Lá, desnecessário, só cerca, meu querido. Só cerca. Muito burro, cara. Desculpe. Na boa. E aí? E aí conquistou o empate. Era para ter perdido. Tu vê, Atlético Mineiro, que descansa a semana inteira. Até aí dessa não descansou, né? Porque perdeu para o Atlético Paranaense em casa. E aí o Flamengo, esse jogo era para ter sido uns 8, tá? 8, 7, mas ficou 3, Ribeiro. Mas era para ter sido uns 8. Tá? Flamengo voltar a ser Flamengo? Nada demais. É mais pelo Curitiba do que pelo... Muito mais pelo Curitiba. Entendeu? Muito mais pelo Curitiba. Ele fez um gol cedo, né? Quando tu faz um gol cedo, cara, qualquer retranca se desarma. O Grêmio poderia ter feito isso ontem. Se tivesse feito um dos gols que perdeu, tinha ganho naturalmente, sem muito esforço. O Grêmio poderia muito ter feito muito isso. Simples, meu amigo, né? E previsível, muito previsível. Está aí. 3-0 e aí depois do filho do Bebeto faz o gol do Curitiba. Que legal essa história, né? O pai fez muito sucesso, comemoração mais emblemática, eu acho, de uma Copa e uma situação. Tu vê, eu me lembro, tu vê como eu tô velho, né, cara? Tu se lembra da comemoração? Porra. Eu já era velho. E aí o gol. 3-1 Flamengo. Vamos novamente pro pessoal que chegou agora com a tabela. Aí o Botafogo. Cara, o Botafogo. Olha, o Botafogo é um timeco, é um negócio. O Botafogo, se não cair, é milagre. Tá? É um timeco esse Botafogo. É um negócio assim impressionante. Gol do Bergson e do David ontem do Fortaleza. 2-1 Fortaleza sobre o Botafogo. E aí, né? O treinador sai do Cuiabá. Cuiabá começa a desandar, perde pro CSA no final de semana. Rodrigo Pimpão 1-0 CSA. Mas daí vai pro Fortaleza e começa a ganhar. Só te ver. Treinador faz diferença. É verdade. E o Botafogo em 19º, preocupa. Goiás, Botafogo, Curitiba e Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. O Vascão tem que se cuidar também. Tu vê que até ali, ó, por exemplo, o Corinthians tem 26, tá, cara? Do Corinthians... Pro Atlético, 2 pontos. Cara, tá tudo muito parente, tá tudo muito juntinho, cara. E o Red Bull se distanciando, né, Ribeiro? Rendendo. Deu uma... Mas ainda assim tá... Então assim, ó, claro que o Goiás, tá? Botafogo e o Curitiba, eu acho que vai ter uma vaga ali que vai ser muito disputada do rebaixamento. Assim como eu acho que no G6, a 6ª vaga vai ser muito disputada, porque tá muito parelho ali, cara. Com todo o respeito, o Goiás já foi, né? Tem 8 times ali, ó, do Grêmio até o Atlético Mineiro, muito pertinho. Muito pertinho. E aqui do 8º pro 9º já se abre uma vantagem. Já abriu 6 pontos, tá? Então, mas... É isso e não foge nada. É isso aí. Ribeiro, obrigado, que honra. Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo, tá? Amanhã a gente volta, né? 4ª e 5ª Libertadores da América. Coisa linda. Quando é que é o jogo do Flamengo? Hoje? Amanhã? Já vamos conferir. Quarta-feira, provavelmente. O do Campeonato Brasileiro. É que o Flamengo tem as datas... Libertadores. Flamengo e Racing, eu acho que tem. Não, Racing, eu ouvi Goiás. Amanhã, 9h30. Então amanhã, é isso aí. E eu acho que então tá. Um grande abraço, tamo junto. Beijo no coração. Tchau, tchau. E na quarta-feira, 9h30, Internacional e Boca Juniors. Na quinta-feira, também no mesmo horário. Lembrando você aí de casa, jogo do Facebook na quinta-feira. E para o pessoal do Internacional, Comembol TV. Alphamen Medicina Sexual. Ligue agora, 5130137172 ou acesse o site alphamen.com.br. Recupere a sua confiança, recupere o seu prazer. Vogel, conectividade é o que nos une. CIE-RS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse agora ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CIE-RS. Dresch Esportes, sua equipe, o seu esporte, o nosso fardamento. Acesse aí dreschesport.com.br e acompanhe também todos os materiais. E elas, né? VIPLuxuria.com.
mulheres reais para desejos reais. Acesse agora vipluxuria.com. Em 5 minutos, voltamos com RDC Esporte Debate. Eu, Guilherme Paz, Leonardo Sonda, Nelson Cerqueira, Paulo Nunes e Ângelo Afonso. Fica aí. RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Estamos de volta com RDC Esporte aqui na RDC TV. Nesta segunda-feira, um pouco triste, né? Para a dupla Grenal, mas com uma prospecção também da Libertadores da América. Vou começar perguntando e respondendo para Leonardo Sonda. O Lomba falhou, Leonardo Sonda? Sim. Falhou, mas foi uma falha em conjunto, né? Mas falhou. Olha, não tem como negar que falhou. Segunda-feira tá bem estranha hoje, né, Nelson Cerqueira? Tá muito estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Mas não é estranho para mim, não está estranho para mim os resultados, né? Me surpreendeu o empate do Grêmio, me surpreendeu. Acho que o Grêmio ia conseguir a vitória, né? Me Paulo Nunes, 2 a mais e olha, não rendeu. Eu acho que pro Grêmio é mais difícil jogar quando tem gente a mais, né? O Grêmio não consegue, impressionante. O Renato mexeu errado no time e complicou tudo. E no lado do Inter, não sei se o Lomba falhou, né? Teve mais gente que falhou lá, né? Teve mais gente. Mas quem não falha, esses produtos, né, Angela? Só, estamos bem esses servidos. Produtos aí, muito bem servidos. O pessoal ali da produção já apareceu na porta pedindo, querendo, me entrega. Daqui a pouco mas depois tem uma sacolinha especial para a galera da produção. Eu quero mandar um abraço aqui já então, dedicar o RDC Esporte de hoje para o Gabriel da Qualicoco, nosso grande parceiro aí, espectador do RDC Esporte. Ó, eu tô bem servido, tô bem acompanhado hoje. O que temos aí? Vamos lendo aí pro pessoal de casa. Foi mal na rodada, ó. Isso aqui vai ter um para cada um depois, viu? Os produtos da Qualicoco, adoçante natural, açúcar de coco. Tem aqui, ó, os chips de coco. Esse aqui também com sabor abacaxi e esse o sabor chocolate. E aí você escolhe qual o preferido. Tem a água de coco, que não pode faltar, né? 100% coco verde do Brasil. Pra mim, tanto faz. Bebê, cara, água de coco me remete a carnaval. É o Naldo, né? Esse aí. E aqui, ó, manteiga de coco. Viu? Manteiga com sal, manteiga de coco. Tá aqui, que é isso? Grande Marvin. Bom depois, esse Marvin, o Marvin, depois desse take, vai esse até ganhar. Ganhou o kit só pra ele, ó. E aqui, ó, o óleo de coco extra virgem, orgânico, aqui na minha mão. São os produtos da Qualicoco, que você já vai encontrar no mercado mais próximo e tenho certeza vai adorar. Como toda a nossa equipe aqui vai se deliciar com os produtos da Qualicoco. Um abraço pro Gabriel. Não, dá uma seguradinha, né? Mas e você, Angela Afonso? O que achou desse final de semana um pouco maluco da dupla Grenal? Dava para o Internacional ter vencido? Dava para o Grêmio ter vencido? Como é que é a situação? Tinha que ter vencido, né? Tanto o Inter como o Grêmio. A gente debateu bastante a projeção para essa rodada do Campeonato Brasileiro. No final das contas, o Inter foi com o que tinha para colocar em campo, sai ganhando do Fluminense. E uma postura lamentável, a partir do momento que faz o gol já, não gostei da postura do Inter, chamou o Fluminense e deu margem para acontecer o que ocorreu no Beira-Rio, essa virada lamentável. É bem verdade que teve os gols anulados do Thiago Galhardo, corretamente anulados, teve falha de todo mundo nos 2 gols, eu acho que está estourando do Marcelo Lomba como assim uma gota d'água, porque de fato ele vem abaixo do que já apresentou no Inter em outros momentos, quando chegou a ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, mas são falhas coletivas e que não podem acontecer. E o Grêmio, olha, 2 a mais por 25, 30 minutos de jogo contra o Corinthians, que é fraco, que está mal no campeonato, dentre os times grandes do Campeonato Brasileiro, para mim a grande decepção do ano é o Corinthians. O Grêmio desperdiçou 2 pontos ontem. Para mim, o Renato bagunçou o time. Eu sei que o Grêmio tem o crédito de quem vinha com 8 vitórias seguidas. Agora
São 12 jogos de vencibilidade, um negócio isso, assim. 12. É, uma marca impressionante. Acho que apenas o São Paulo tem uma marca melhor, né? São Paulo que estava 11 a 12 também é uma coisa... São Paulo não engatou 8 Não engatou vitórias, mas engatou invencibilidade sem perder. Só que essa invencibilidade do Grêmio ontem passou pelo goleiro, né? A gente está debatendo aqui a falha do Lomba, mas a gente também tem que enaltecer as qualidades do Vanderlei. A melhor defesa e a mais importante defesa do Vanderlei. Ontem ele foi importantíssimo para o Grêmio e esses 2 pontos caem na conta do goleiro. Se o Steve, um amigo nosso, estivesse em casa bebendo sua água de coco gelada ali e acompanhasse só os últimos 22 minutos do jogo de ontem em São Paulo, ele acharia que o Corinthians deixou de ganhar o jogo com 2 a menos, né? Porque a melhor chance, depois que o Corinthians ficou com 9 em campo, foi do Corinthians e não do Grêmio, né? É um negócio que chamou muita atenção. Isso. Mas a gente abordou muito, não sei se vocês concordam, o Ribeiro analisou no quadro tático a situação que o Corinthians perdendo 2 jogadores, deixa de ter 2 atacantes, então não vai propor o jogo. Faz as 2 linhas de 4, que é tradicional de um sistema de defesa, e só balança para um lado para o outro. Perde a saída em velocidade, perde a situação. Mas defensivamente não teve problemas. Sim, é o esquema Nana Neném do Corinthians ontem segurou o Grêmio. Fechadinho. Atrás, tirando os espaços, e o Grêmio não conseguiu. O Renato contribuiu também, né? Porque ele mexeu errado no time, né? No meu entendimento, o Renato afastou o Grêmio da possibilidade de vitória ontem. Por quê? Trocou muito mal. Todas as vezes. E, aliás, o Jean-Pierre, que é o grande craque do Grêmio, é sempre a grande esperança de criar a jogada do gol, se não marcar, pelo menos vai dar assistência, o cruzamento, o passe. O Jean-Pierre primeiro foi recuado para volante. Para o Pinares ser o armador, porque o Pinares não tem muito essa característica. Isso aí foi carteiraço ontem. Só um minutinho. Ontem o Jean-Pierre, quando o Pinares entrou, ele já estava jogando recuado. Mas então, recuado pelo Renato. Mas e depois esse recuo dele já aconteceu nas últimas semanas, né? Sim, mas não aí é uma coisa, meu Deus, o que o Renato fez? Mas aí muitas vezes quando o Grêmio já estava vencendo o jogo. Ontem, se ele é o melhor do time, tu precisa dele... Finalização de fora da área. Mais próximo da área do adversário. Mas na minha visão, não mexeu mal o Renato. O Grêmio tira o Darlan que estava marcado, né? Poderia fazer qualquer falta ali, ser expulso. Ele coloca o Pinares, trazendo o Matheus Henrique mais para trás, fazendo até, em alguns momentos, um 4-1-4-1, pelo que eu enxerguei, com o Jean-Pierre e o Pinares cuidando dessa parte da armação. Não deu certo, mas eu não vou criticar o Renato, porque não deu certo. Vou avaliar a substituição que ele fez para mim, foi boa. Qual é o sentido de tu morrer mofando no banco de reservas com o Everton e o Ferreira e tu colocar 2 laterais nesse jogo? Também mas a situação da lateral que o Orejuela, pelo amor de Deus, né? O lateralzinho... Tu queria que botasse o Ferreira e o Everton tirasse os laterais. Mas é que o Ferreira não ia jogar. Entendi as trocas. Mas é que o Ferreira não ia jogar porque não ia ter campo para correr. Não, aconteceu um pequeno detalhe, ninguém tá falando. Ontem o PP não jogou nada. Mas não jogou por quê, Nelson? Tudo bem, mas o próprio Jean-Pierre foi abaixo. O PP precisa de campo, saiu na velocidade, ele tá com marcação dupla, dobrada, os caras tudo dentro da área. Ele não é aquele do drible passar por 3, 4 fazer o gol. Ele teve a única chance dele, que ele não perde aquela oportunidade. Ele colocou lá na arquibancada a bola. Ontem era um jogo pro Everton. Era jogo para ele. Era um jogo pro Everton Cebolinha. Não era jogo do PP, é outro. Pode ser. E o Ferreirinha não entrou na situação porque não era jogo pro Ferreirinha. Ferreirinha, se o Grêmio tá ganhando de 1-0, Corinthians vem pra cima, ele coloca o Ferreira pro Ferreirão nas costas do lateral. Mas então que seja, então vamos concluir que ao menos deveria ter mantido a postura e não se jogado da maneira que fez. Para mim, o Renato bagunçou, desorganizou o time do Grêmio. O Grêmio, depois da segunda expulsão, a expulsão do Otero aos 20 do segundo tempo, o Grêmio teve uma finalização para fora do PP. O Grêmio conseguiu jogar pior que o Corinthians com 2 a mais. E 2 pontos nessa questão. Primeiro, o Otero era o melhor jogador do Corinthians ofensivamente na partida, era o que mais estava tentando puxar contra-ataques com o Corinthians com a menos e chutando a gol, errado, mas estava tentando. E a segunda questão é que quando o Corinthians fica com 2 a menos, a melhor chance do jogo é do Corinthians. Sim. Poderia ter sido pior para o Grêmio poderia ter perdido o Vanderlei. Eu concordo com o Ângelo, eu acho que o Renato bagunçou o time, mexeu errado e perdeu de ganhar o jogo. Quem que deveria Boa ter frase, entrado? Né? Perdeu de ganhar o jogo. Perdeu de ganhar o jogo. Quem que tinha que entrar?
Como o Ângelo disse, bota os pontos de velocidade, bota o Ferreira para o Grêmio, o que mais teve ontem foi cruzamento para área. Ele mexeu 2 de 6 por meia dúzia. Nenhum, mas só cruzamento. É a primeira que mas por isso que entra o Vitor Ferraz e sai o Orejuela depois de uma outra situação. A substituição foi invertida. Léo, só que assim, Paulo, que campo o Grêmio tinha para colocar o Ferreira? Mas tu tem que criar, isso aí é tu que tem que criar. Tu já tá com 2 a mais, tu tá com gente sobrando. Não cria, o Corinthians tira tá até com o goleiro se 2 a precisa, menos. mas bota a gente pra frente, faz o time andar. Sabe o que pareceu esse jogo? Inter e Goiás. Só que o Goiás estava com 1 a menos e ainda fez um gol. Essa é a diferença. O Goiás ficou o tempo todo atrás. Mas acreditar que é mais difícil jogar contra 8 do que 9 do que contra 11. Não é mais difícil, mas a circunstância... Ontem o Corinthians recuou, estava todo na defesa, não tinha... Mas o Corinthians ia fazer isso o jogo inteiro. O Corinthians no primeiro tempo, 11 contra 11, 11 pouco contra 11 é outro jogo, Mas o Corinthians ia se lançar mais. O Corinthians ia se lançar mais. Não ia sair tanto. O Corinthians já estava feliz com o empate no 11 contra 11. Eram 2 linhas de 4. O Grêmio não tinha espaço para fazer nada. Mas tanto aí, que os cruzamentos para o Churinho, para o Diego Souza, eram quase meio de campo os cruzamentos. Porque o Grêmio não infiltrava. Pegava a bola nas pontas e jogava para dentro da área. O Grêmio não encontrou soluções. Aí a gente pode discutir. Por isso que o técnico tinha que ter mexido melhor na equipe. Não foi pelos nomes. Bem. O Renato mexeu 6 por meia dúzia, gente. Ele quebrou duas. Ele queimou ele duas. Quem 6 por meia dúzia? Os laterais. Quem 6 por meia dúzia? Os 2 laterais. O Orejuela tava pior que eu jogando segunda-feira. Tá, mas aí não queima a substituição. Monta outro jeito, outra forma. O Orejuela não voltava nem pra marcar. Monta outra forma. Cadê os fãs do Ele trocaria 6 por meia dúzia, na minha opinião, se ele tirasse o Darlan e botasse o Lucas Silva. Se ele tirasse o Jean-Pierre e botasse o expulso, né? Convenhamos. Ele trocou o esquema. O Darlan ontem escapou. Pra mim tem um fator principal. O Jean-Pierre sair do time e primeiro ter sido recuado é o grande erro do Renato. Mas ele tava vindo bem? No primeiro tempo ele fez ontem. Mas aí que ele vinha bem ontem? Abaixo da média dele. Só que se não for dele que vai sair a jogada do gol, vai sair de quem? E o Pinares não foi contratado para isso? Não, o Pinares não é isso. O Jean-Pierre jogou mais muito pouco de volante ontem, gente. É exatamente o que eu tô falando. O Jean-Pierre jogou muito pouco de volante. O Corinthians estava todo atrás. O Jean-Pierre estava na intermediária do Corinthians jogando como ele estaria de meia. E o Grêmio criou muito pouco. Por quê? Aí a gente vai discutir o que faltou pro Grêmio. Tinha muitos jogadores no meio, muito cruzamento. Faltou lentidão? O que faltou? Matheus Henrique e Darlan juntos colocariam outro ritmo de jogo. Mas o Darlan teve que sair porque senão ia ser expulso. Não, o Darlan não tem. Eu acho que o Renato ali mexeu bem. Até a saída do Darlan era um Grêmio, né? Era o Grêmio. Até a saída do Darlan prejudicou a equipe do Grêmio. A mecânica do meio-campo do Grêmio faliu. Se tu substitui o Darlan pelo Maicon, é outro jogo. Mas teve outra constatação de ontem, né? O Renato ele parou o ataque dele quando ele botou 2 centroavantes, né? Sim, ele ficou pelo cruzamento. Mas o Corinthians é sorteio. Aí consagrou mas aí foi a loucura. Diego Souza e Thurin juntos. É tudo que o Corinthians queria. Era bola na área. Solução mágica. É a pingada na área, sorteio. Né? Vamos ver o que mas aí qual jogada de ataque que o Grêmio teve perigosa, envolvendo qualquer um deles? Só que aí quando você tem 9 contra 11, tu pode tentar algo a mais do que só botar 2 centroavantes pra jogar. Infiltração tu não vai conseguir. Mas tem que tentar. O Grêmio não tentou. O Grêmio não tentou mas ontem. Não consegue porque tá tão fechado que tu não vai infiltrar, Paulo. Tentou. O Jean-Pierre recuado demais, não dá. Deixa ele mais à frente. E aí mas é uma coisa que a gente... O Ralf do antigo Corinthians jogava na mesma e pisava toda hora na área. Faltou o Jean-Pierre entrar na área. Mas faltou também companhia para ele, gente para ele lançar na frente. Ontem o PP não fez uma grande partida. Mas lançar para onde? Tentar infiltração. Tá fechado, Paulo. Mas não tem que espaço. tentar abrir o time do Corinthians. Mas como? Tocando bola lá com o Vanderlei, então. Por isso que precisa botar gente de velocidade nas pontas para fazer a jogada individual. Claro que não. Mas se nesse jogo se o adversário está fechado, se não for 1 contra 1 que vai resolver. Vai ser para onde? Ou botando 2 centroavantes jogando a bola na área. O que vai resolver? Aqui, ó, antes do Grêmio decolar, como disse o Renato, antes do Grêmio ter essa sequência boa, essa sequência positiva, o Grêmio havia jogando mal. Muito mal, tanto na arena quanto fora de casa. Esse Grêmio que jogou ontem foi o mesmo Grêmio que a gente viu jogar mal. Não foi muito diferente. As peças não são as mesmas, talvez. Mas o Grêmio não jogou um bom futebol ontem. Mas esquecendo, Nelson, esquecendo a situação assim, esquecendo a situação da tabela, do jogo.
Olhando a tabela, não foi um péssimo resultado. Não, foi um péssimo resultado. O Grêmio deixou fora de casa contra o Corinthians. Empatar com esse Corinthians é um péssimo resultado. O Grêmio deixou 4 pontos contra o Corinthians. É isso aí. E perdeu um pênalti. Desculpa, a gente atropelei. Perdeu um pênalti em Porto Alegre para ganhar o jogo e ontem com 2 a mais não ganhou o jogo. Até porque eu tenho que ser coerente com o que eu falei aqui quando o Inter foi para lá e perdeu para o Corinthians, que eu falei que era obrigação de vitória. Com certeza. O Inter ainda era comandado pelo discordei lá, vou discordar aqui então. Nunca é obrigação ganhar do Corinthians fora. O time que quer ser campeão tem que ganhar fora. Por quê? Porque é o diferente. E o Grêmio quer ser campeão brasileiro? O Grêmio não vai por esses jogos. Gostaria muito. O campeonato está se desenhando para ele. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro por causa disso, como esse. Eu concordo com Por jogos como esse. É por jogos como esse que o Grêmio perde a chance de ser. O Grêmio poderia estar hoje a 3 pontos do líder, se eu não estou enganado. Tudo bem que São Paulo ainda tem jogos a menos. Mas olha a diferença. O Grêmio deixou 4 pontos contra o Corinthians de 2 formas que o Grêmio deveria ter ganho o jogo. Que é 2 jogadores a mais numa partida, sem torcida em São Paulo e outra, um pênalti em casa que o Grêmio não ganhou. O Inter também. O Inter tomou 2 viradas do Fluminense nos 2 turnos também, né? Tá de parabéns também, Internacional. Mas esse gol o Diego Souza não perde. Ele não perde em situação normal de jogo. Essa falta do Jean-Pierre foi bem. E era de muito longe. E era de longe, né? Pela distância, eu achei que ele foi bem. É por isso que eu digo, tu não pode abrir mão desse jogador. Eu sei que ele saiu já depois dos 40, mas no meu entendimento, quando foi recuado, já prejudicou demais qualquer volume de criação do Grêmio. E é o cara diferenciado. Tu não pode abrir mão do cara diferenciado num jogo que tu tá perdendo 2 pontos. Não pode comemorar um ponto com o Corinthians. E o Pinares perdeu a oportunidade, né? Que oportunidade de ouro, hein? Que oportunidade de ouro para estrear bem. O que vocês acharam da arbitragem? Eu acho que ele foi bem, hein? Eu gostei também. Eu gostei do Arthur. O Corinthians fez uma choradeira normal. Ele iria mal se no segundo tempo ele expulsasse o Darlan numa bobagem. Porque ele tinha que compensar um pouco. Mas ele pecou, né? Devia ter expulsado o Darlan antes, na minha opinião. Fez 2 faltas para cartão amarelo. Acho que o Darlan escapou. Teve sobrevida. Mas ele teve personalidade para isso não influenciar na arbitragem dele e expulsar 2 do Corinthians. Porque ele poderia, naquela do Otero, na segunda, ele poderia falar, não. Levado, né? E assim, não vou expulsar a do Matheus Henrique, a hora que ele olha pra Canela, expulsa na hora. Sim, mas ele foi muito bem expulsa na hora. Muda a ideia, o VAR chama, não... Foi... Tem sangue na perna do coitado do Matheus Henrique, vai ter que agora até a tatuagem também, né, mexer. Eu vi a foto hoje, o pessoal de casa aí tá rodando os grupos do WhatsApp. Bizarro. E jogou, né? O mais impressionante que isso. O cara jogou bola depois. Jogou. E o Internacional, pessoal? Beleza, ganhou o jogo contra o América, mas ninguém lembrou que ganhou do América. Ganhou, mas foi eliminado. Entendeu? É aquilo que eu falei, já esquecemos que ganhou do América. É o famoso ganhou, mas perdeu. Ganhou, mas perdeu. Deixou de... Como é que é? Deixou de ganhar? Perdeu de ganhar. Perdeu de ganhar. E uma derrota em casa para o Papito. Tem o Boca agora, quarta-feira, 9h30. Mas, Ângelo, a sequência do Inter na última semana é péssima. Não, o Boca vem de 2 derrotas. O Inter vinha mal já, né? O Inter chegou a 5 jogos agora mas não tinha perdido em casa, por exemplo. Sem vitória no Campeonato Brasileiro. Né? Empatando com o Coritiba, perdendo para esse Corinthians, empatando com o Flamengo, agora perdendo para o Fluminense. Filme de terror. E assim, ontem... Acho que dá para discutir pouca coisa na escalação do Inter, talvez. De novo, se o Yuri Alberto tivesse que ter começado como titular, mas do jeito que alguns falam, parece que o Yuri Alberto é solução. E eu sou daqueles, talvez eu sou o cara que mais contestou a contratação do Yuri Alberto pelos valores envolvidos. Nossa, eu me lembro, acho que foi um domingo de manhã, tu na rádio, 6h30 da manhã. Nossa, quando vazou a proposta. Eu acho. Foi uma coisa e domingo 6h30, é que eu tava vindo viajar, né? Eu tava indo fazer. Eu ia te perguntar. Eu tava indo fazer algum jogo do Grêmio. Já tá voltando. E vazou. Também, nossa, não. Não tava voltando de eu tava indo pra Bagé. Partida. Eu tava indo pra Bagé visitar minha família e agora eu me lembrei. Mas olha, eu me assustei com a situação da proposta. E vazou e deu bronca no grupo. Pra mim continua sendo uma supervalorização feita pelo Inter. E vai ter que justificar colocando o Guri em campo. Aliás, o Guri quase se pagou com o gol que deu a sobrevida para o Inter na Copa do Brasil. Ia quase empatar. Aquele gol ali já era 70% do que ele recebeu, né? Exatamente. Ali ele ia... Mas, né, daí não faltou combinar com o Thiago Galhardo e com o Wendel. Agora, o que eu quero falar muito sobre o Inter é que o Inter está desorganizado e para mim já vinha defensivamente desorganizado, mas está muito
longe ainda do ideal coletivamente. A postura na defesa, aquilo que eu falei até no primeiro comentário aqui no programa de hoje, eu vejo que está respingando muito sobre o Marcelo Lomba, mas aí é para tirar alguém para culpado, né? Para ter assim uma justificativa, para sempre alguém tem que ser solução ocupado, mágica. né? Mas peguem o gol olímpico do Luca. O Luca conseguiu fazer um gol olímpico feio, né? Tá, porque mas é um assim, gol a gente olímpico cheio de analisou hoje, falhas. nós estamos analisando Ele na conseguiu, RDC Sport. ele conseguiu fazer um gol no Beira-Rio, porque ele trabalhou aqui e não conseguiu fazer gol, né? Mas, Nós assim, ó, analisamos no RDC Sport os gols que o Internacional vem sofrendo com a bola parada. Contra o Santos, contra o Curitiba e ontem. As 3 bolas, o primeiro pau não ajudou. Estava protegido. E ali, ó, O Thiago Galhardo ontem, ele não vai na bola, ele se abaixa. Mas aí que Ele tá. se abaixa. Ó, tem 4 jogadores do Inter Mas olha ali, diretamente pausa aí, envolvidos Tito, no lance. pausa aí. Aí, ó. Ele se abaixou. Ó, vamos lá, primeiro o Edenilson estava mais próximo do primeiro pau e saiu, se antecipou para dar o primeiro bote. A bola passou dele. Thiago Galhardo se abaixa para o Digão. Ali junto na jogada também tem o Zé Gabriel, o Rodinei e o Rodrigo Dourado, que vão deixar quem? O Lucas Claro saltar também junto do Marcelo Lomba. Mas nessa o Marcelo Lomba, para mim, é o menor dos culpados. É o que nessa, mais está vendido, tem muita gente na frente dele. Porque a questão do reflexo, todo mundo estava contando com o desvio do zagueiro, que nesse caso era o Mas Digão olha e o isso, Lucas muito Claro. nítido. Muito nítido. Nesse frame aí, ó, eu vejo que o Galhardo é o cara que está mais próximo e quando o Edenilson sai no bote, o Galhardo é o cara que tem que subir e tirar. Não pode passar O dele Galhardo essa Mas bola. ele tá no lugar errado. Não é ele ali. Ali é o Mas é zagueiro. quem ali? Ali é o zagueiro. Mas tudo bem, mas eu Opa! digo, tá em alguém do Inter ali. Ali é o então, lateral direito. alguém tem que tirar. Normalmente é o lateral direito do primeiro No pau. Grêmio é o Diego Souza. Bom, também. normalmente é o lateral mas direito o fica no Galhardo primeiro faz pau. gol toda semana de cabeça. Ele não pode estar ali defensivamente. Não, mas até nem importa muito assim quem seja que esteja ali. Só pula. É Só isso pula. aí, tem que pular. O Se cara ele que tá ali tem que pulasse, pular. se ele pulasse. Angelo e assim, Afonso, ó, onde é que tá o Rodinei nessa foto? O Rodinei tá ali no meio, ó. meio Logo do atrás o Zé grupo ali. Gabriel. Zé Gabriel, Rodinei e Rodrigo Dourado. Junto mas isso do é Lucas marcação. Claro. Isso daí é previsto no treinamento. Eles estão se marcando? Não, mas é Eles verdade, eles estão tomaram. agarrados ali, ó, um encostado no Não tem outro. como entender esse posicionamento, vocês me desculpem. Por Não, isso mas é que- falta de treino. É um erro completo, coletivo. Tito, coletivo. se tu conseguir colocar novamente o gol contra o Curitiba e também o Santos, se tu achar aí, O Inter- maravilhosamente também pra gente começar o mesmo debate. É um fator alarmante do Inter no ano, seja com o Eduardo Cudê, seja agora com o A Abel bola Braga. aérea. 42 gols sofridos, 20 por bola aérea. Dos 40, é quase 50%. É muito. 47. É muito. Aí veio uma É discussão, né? O Zé Gabriel, que me enganou bastante. O Zé Gabriel ele não é zagueiro, né? Ali contra o Ah, Santos. o ó. Santos ali, ó. Olha, contra o Santos também. essa E é o coloca só Galhardo na de conta- novo. E é o Galhardo de novo. Não, na mas bola. é o mesmo posicionamento, não Mas muda a- muito. e ali é o Rodinei que tira o pé, né? Mas não muda muito, É o entendeu? Galhardo. Tu não aprende lá no nosso futebol que tem que ter sempre um colado no primeiro pau? Sim. Sim. Que Até desse nós cara tomamos um gol pulando. olímpico outro dia lá, né? Entendeu? Que é? Nós tomamos um gol olímpico outro dia lá. Muito bem batido. do Raul. Mas assim, é porque ó, o Raul na bateu muito bem, situação, né? mas assim, ó, na situação, olha essa imagem. Olha aquele, o ó, tem pausa aí, Rodinei pausa aí. e depois o Galhardo. A, Não, me- o Galhardo, a o Rodinei mesma não tá nem na situação. bola. A mesma situação. Igual. Igual. O primeiro cara na área ataca a bola, né? mas Só assim, daí ó, tá. O Rodinei tá Igual. 2 km da bola, Ângelo. O Galhardo que vamos fura lá. a bola. É o vamos lá. Rodinei ali, o primeiro homem. De chuteira amarela. Tá perto da sobrando pequena área. também. Tem um E aí atacante eu- atrás dele livre. Sim, Mas o Galhardo erro que deixa técnico é do finalizar. Galhardo. O erro de posicionamento é do Rodinei, mas o Galhardo fura a bola. Não. Mas é um erro vocês querem técnico. Pra mim, convencer que o pra Lomba mim é o o erro culpado. do Rodinei tá ali, ó. Ele tem tempo pra atacar a bola. Passa longe. Vai, Galhardo! E Vai, aí- Galhardo! E aí o Galhardo chega Aí o atrasado. Léo Sonda quer me finalizar. convencer que o Marcelo Lomba é o culpado. É, aí que tá. É um lance pequena área. Aí fica difícil pro goleiro. Isso. Difícil. Se tiver agora contra o Curitiba também vai ser fantástico pra gente analisar. Ó, esse lance aí tá nítido. Galhardo novamente falha defensivamente. não pode passar. Quando tu falha 2 vezes, muda o posicionamento, tira o Galhardo dali. E na terceira tu entrega E os ali tacos. já foi Concorda, com o Abel, então, não né? é o Galhardo ali? Não é o Galhardo ali. Sim, Mas mas que fosse- o treinador tá mandando ser ali. Se a gente Mas analisa se- que é é. toda hora ele ali, Mas não é culpa é do ele. treinador. Não é ele. E o Daíra sabia disso, né? Não é alguma coisa, foi premeditado. Bater ali fechado. Ah, com certeza. Com, Analisou os gols sofridos pelo Inter, não tenha dúvida. Olha o Curitiba. Ah, mais um no primeiro pau. Né? Mais um no outro. primeiro pau, igual se a gente for analisar. Ó, o Nonato na sobra. O atacante o primeiro ali. Se a gente for analisar, Esse aí é o menos pior de todos. não, é o menos pior de todos. Pelo menos tem uma disputa Tem uma de bola disputa, aérea. E aí é o mérito do adversário que sobe mais alto, né? Mas na primeira Mas- trave, Ah, novamente. claro. Sim, sim. Né? Normalmente
esses gols em outros clubes não estão ocorrendo. Ou seja, erro de posicionamento e falta de treino? Falta de treino. Principalmente É o posicionamento. Odair, é o Tchatcho, é o Abel, mas falta de treino. Olha, com o Odair, o Odair, a defesa do Inter com o Odair Helman tomava poucos gols. Podia não fazer muitos, mas tomava poucos. Era goleadas de 1 a 0. Era goleadas de 1 a 0. O Goleadas Inter de 1 a 0. sofria poucos gols com o Odair. Mas aí, ó, deu pra analisar 3 gols, 3 jogadas distintas. Em resumo, assim, dos 3 lances que nós vimos, para mim, o menos clamoroso é o contra o Coritiba, apesar de também ter um erro de posicionamento, mas por ainda acontecer uma disputa de bola ali. Mas é clamoroso, é o primeiro pau, é bola aérea. Aí eu quero fazer uma observação. Para mim, a falha mais gritante no jogo de ontem não é nesse gol olímpico. É no segundo. O gol do Caio Paulista é absolutamente inexplicável. Eu quero entender o que o Wendel estava fazendo, o que a zaga do Inter estava fazendo. O Caio Paulista tinha um gol na carreira até ontem, você sabia? Era criticado pela torcida do Fluminense porque o Odair colocava ele, né? Ele tinha um gol da carreira, dobrou ontem graças ao Inter. Mas porque recebeu... Dobrar de 1 para 2 é bom, né? Metade dos gols da carreira dele ele fez contra o Inter, graças a uma bola. É importante a gente frisar aqui, se a gente tiver o gol aí, Marvin, depois... que o gol começa num balão do Zé Gabriel, que a bola bate, retorna e pega a defesa totalmente. Mas o balão é normal de um zagueiro, né? Não. Se ele sai jogando, a gente critica agora com o balão. É exatamente esse o ponto que eu quero discutir. Quando tem outra falha do Internacional aí, que poderia ter originado aí o gol. Essa para mim é a grande falha do Marcelo Lomba. Essa é a grande falha do Marcelo Lomba aí, de tudo que ele tem sido criticado. Santos. Beleza, uma falha. Vamos pegar o gol de ontem agora, na situação que o Inter querendo dizer que quando tem gol de erro de saída de bola, a gente fala aqui. Quando não tem, porque o chutão não aparece na imagem da TV, Sonda, a gente não fala. Igualmente na o chutão é tão perigoso na transmissão do jogo de ontem, o Zé Gabriel a saída de bola curta. Errou vários lançamentos, foram vários para lateral, vários lançamentos para fora do campo. E preocupa uma situação, Libertadores contra o Boca, né? Onde estará a Cuesta? Tem que ser Zé Gabriel e Moledo. E aí? E a bronca? Que Rodrigo Moledo proteja o povo colorado. Mas assim, vou dizer outra coisa também, né? O Boca jogou sexta-feira, perdeu. O Boca também vem oscilando, né? Tá 2 jogos. 2 seguidas, Olha aí. Perdeu pro Tajeres e agora pro Lanús. Essa é outra falha do Lomba. Também de posicionamento, mas dá pra defender claramente a bola. Os gols do Boca e Lanús aí. Derrota, né, do Boca fora de casa. 2 a 0. Não, em La Bombonera. La Bombonera? Foi Bombonera esse jogo? La Bombonera. Bombonera, verdade. 2 derrotas seguidas. E 2 falhas do Cuesta deles, como disse Ribeiro Neto. O Esquerdos? É o Esquerdos ou o que joga pela direita? O Esquerdos cumpriu suspensão nesse jogo, né? 2 a 1 agora. O zagueiro pela esquerda. É o Lisandro Lopes e Esquerdos, a zaga titular. do Boca. Mas o time do Boca é muito bom. Bom, falei aqui semana passada. Eu não entro nessa. Pra mim, o Boca... Eu acho até o Boca, por toda circunstância... Tem o Sálvio que tá voltando agora de lesão, vai ser reforço. Jogador um dos mais importantes do Boca. Zarate, Campuzano, Teves. Mas o atacante é o Ábila, né? Assim, por todo o momento que vive o Inter e o próprio Boca... Não sei se o Ábila vai ser jogador. Acho que o Vídeo, acho que vai jogar. O Sebastião Vídeo. Por todo o momento que vive o Inter, tá? Desde o sorteio para cá... Quando teve o sorteio, eu achava o confronto parelho com leve favoritismo ainda ao Inter por achar que o Inter vinha jogando bom futebol, aquele Inter, no dia do sorteio. Inter voltando lá pro sorteio. Inter do Tchatcho. Aí estamos 3 semanas depois, vendo o Inter em decadência, falhando muito, e um Boca Juniors que também vem oscilando, mas ainda, mesmo que com oscilações, não vem cometendo tantos erros clamorosos quanto o Inter. E até o ambiente do Boca não deve estar tão conturbado quanto o do Inter. Então hoje... Não é jogo jogado. Hoje o favoritismo é do Boca, mas acho que é um jogo que, o Inter vai jogar o jogo. Acho que não é, Inter e Boca vai passar o Boca certo. Não tem eleição do Boca. Não tem eleição do Boca. Não tem eleição do Boca. A eleição não entrou no vestiário do Boca. Mas o clima político no Boca é difícil também. Mas lá tá o Riquelme agora, tá o pessoal. Não, mas agora tá o maior ídolo da história. Tá o maior ídolo. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Não, mas não compara. O Boca de uma escala de 0 a 10 em tranquilidade tá em 10 e o Inter tá em 1. Não, só fiz uma de 0 a brincadeira. 10 tá 6-4 pro Boca essa divisão de favoritismo. Não dá. Tá sendo bonzinho. Não, E assim, Guilherme, só fiz uma brincadeira por conta que o bastidor político do Boca sempre foi mas difícil. É pressão de clube grande. Óbvio que o Inter mas agora... Mas o Riquelme lá, ele bate no peito e resolve. Com ele. Aqui no Inter ninguém resolve se perder pro Boca. Quem é que vai resolver? Não vai ter nem presidente? Claro. Já que não vai resolve acontecer? agora, imagina. Como é que tu vai cobrar? Quem é que... semana que vem o Inter é eliminado para o Boca Juniors. Vamos pensar esse pior cenário. Quem é que vai entrar no vestiário e fazer a cobrança? Ninguém. Ninguém.
Nem o Caetano fica. Quem entrou contra o Coritiba foi o Marcelo Medeiros. Sim, mas agora tu acha que semana que vem, que ele já sabe quem... Não vai entrar, não vai ter moral para entrar. Eu só acho que a gestão Medeiros muito pessimista. O quê? Eu acho que o Internacional não está eliminado ainda. Mas quem é que entra para elogiar o Internacional então semana que vem? Mas eu vou dizer o que... Vamos pensar no positivo. Quem é que entra para elogiar, Ângelo, semana que vem? Parabéns, estamos bem. Os jogadores olham pro outro. Tem que ser o presidente, né? O presidente é presidente até o fim do ano. Que dia que Diretor é executivo do conselho? Rodrigo Caetano. Agora, quinta-feira? Quinta termina a sexta. E aí, olha a bronca. O vestiário do Inter é uma anarquia. Ele é presidente até o fim do ano e de qualquer maneira. Não né? vai. Até 31 de dezembro. Claro que vai parecer o óbvio, né, dizer isso, mas o jogo, o confronto Inter e Boca vai passar muito pelo Beira-Rio, mas por um fator, pelo o saldo qualificado. Joga bem o Beira-Rio? Se é na Libertadores, né? Não, saldo. Saldo é, se o Inter Se daqui a toma pouco... um ali, um 2-1... Se o Inter, saldo, né? se o Inter fizer um jogo de exceção, sem erros contra o Boca, não precisa nem ganhar, empatar em 0-0, o Inter vai muito vivo para a Argentina. Agora, se o Inter não ganhar o jogo, mas também não perder, empatar em 1-1, 2-2... Se não ganhar, mas também não... vai com um resultado complicado, entende? O fator defensivo para o Inter no primeiro jogo vai ser importantíssimo. O ofensivo também, por óbvio, que precisa ganhar o jogo. Mas não tomar gol em casa, em mata-mata de Libertadores, é crucial. E o Inter sabe disso, porque o Inter, o ano passado, apesar do jogo contra o Flamengo, o Inter caiu por não fazer gol fora de casa. E é melancólico, né? O Internacional chegar nessa situação na fase mais sensacional, bom, né? na fase mais bacana, que são os mata-matas da Libertadores. A gente aguarda isso o ano inteiro, né? Aí chega o Internacional esfacelado para esse jogo. E ainda mais um jogo bom, um jogo interessante de assistir. Jogão. Boca e Inter, como vai ser Flamengo e Racing também, eu acho, pelo peso das equipes. Mas é o momento que vive o Inter, né? Mas assim, desculpa a torcida colorada, vou colocar como derrota o jogo pro América novamente. 4 jogos e nenhum bom resultado. Pesa muito. O ganhou, mas perdeu. Olha, a pressão é muito grande para cima desse Internacional. Se fosse pegar um time mediano de Campeonato Brasileiro para recuperar a confiança, mas não. Tu tem que chegar com 4 péssimos resultados e encarar de igual para igual o Boca Juniors. Ah, o Boca Juniors! Gente, o Boca Juniors nos últimos 13 jogos, posso estar equivocado, mas 5 derrotas, apenas 4, muito diferente do cenário do Inter. Ele estava invicto nessa volta de temporada na Argentina, até perder agora para o Tajeres por 1-0 e para o Lanús por 2-1. Estava invicto. E, se eu não me engano, desde o dia 23 de outubro, que foi o sorteio da Libertadores, apenas 4 jogos. Chega descansado esse time. E mudou as o Internacional vem com uma pressão, vem com um ritmo intenso, vem com desfalques. Eu gosto sempre, quando é jogo de Libertadores, ler muito a imprensa Argentina. do país, do clube que vai enfrentar a dupla Grenal, para ver a visão que eles têm do confronto. Eu acho bacana isso. E na Argentina, quando saiu o sorteio, era assim, complicado. Boca vai cruzar com o Inter de Eduardo Cudê. Eles davam muito peso para o fator Eduardo Cudê e para o Internacional daquele momento. Por conta que o Cudê e o Tchatcho tinha sido campeão com o Racing. Virou em cima, o Boca foi o vice no ano que ele foi campeão, é verdade. Aí agora... Foi campeão em cima do Boca também, na Copa Argentina? Aí campeão em cima do Boca. E chegou outra final também com o Rosário. Isso, ele jogou uma com o Racing, uma com o Rosário. E aí, agora na última semana, já Boca enfrenta a Inter de Abel Braga e já muda o peso. Aí o contexto da matéria é Boca se dá favorito ao confronto contra a Inter, decide em Bomboneira. Tipo, se muda o fator, Mudou completamente o status do jogo. Claro, a gente fala, vocês viram o Boca jogar ultimamente, Cara, Boca e Lanús é jogo de gigantes. Tecnicamente, trazendo para o Campeonato Brasileiro, mas dá. É o Internacional perdendo para o Flamengo. Não, o Lanús não é tudo isso. Não é mais tudo isso. Não, eu tô falando do peso interno. O peso lá internamente, lá na Argentina, o Lanús não é isso. É o Fluminense. O Lanús há 2 anos atrás está com a situação de Libertadores da América. Curitiba foi campeão brasileiro. O time do Lanús praticamente desmantelou. Quem está lá ainda o Sport foi campeão da Copa do Brasil. O Lanús é maior que o Inter nos últimos 3 anos. Não. Semifinal de Libertadores, final de Libertadores. Não faz assim. O time do Inter é mais competitivo que o Lanús. O Lanús chegou numa final de Libertadores, gente. Sim, chegou. O Inter chegou na final de Copa do Brasil. Mas é que aquele time desmantelou o Atlético Paranaense do ano passado. Desmantelou também. Com certeza. Mas na Libertadores da América, quem tem mais peso? Que outras conquistas o Lanús teve na vida dele? Eu falei, eu falei 3 anos. Mas não é história, é momento, só que o momento do Lanús já passou. O Internacional toma 5 pro Boca, ponto.
Não, também não é assim. Não. Nós vamos chegar à conclusão que o Inter não precisa jogar quarta-feira. Né? O Boca dos últimos 13 jogos. O Boca do Riquelme jogando, eu concordo. Dos últimos 13 jogos. Aquele Boca que veio aqui e amassou o Grêmio em 2007, tu tá pegando o Boca dos últimos 13 jogos. O Boca do jogo retrasado perdeu pro Tajeres do Guilherme Parede. Em La Bombonera. Ok, aguardaremos quarta-feira então. Parede já voltou da Argentina. Não, voltou de volta. Ele voltou de novo? Sim. Nossa, mas ele tinha vindo pro Vasco. O pessoal gosta dele lá. O pessoal gosta dele lá. Aí é titular lá, titular absoluto. Disseram olá sumido, que tal? É que eu acho que ele... Eu acho que ele veio só por causa da parada do futebol argentino e deve ter voltado agora. Não, o Parede foi titular nesse jogo, até participou da jogada do gol do Tajeres. Eu gostava do Parede. É que desse jeito nós vamos chegar à conclusão. Tu vai cravar o Internacional favorito? Eu acabei de dizer que o Boca é favorito, só que não é jogo jogado. Também não acho jogo jogado. Agora, eu estou preocupado com uma coisa, o discurso do Rodrigo Caetano, justamente sobre esse jogo e o momento do Inter. Tu tá preocupado com o discurso do D'Alessandro hoje às 2 horas e 30 minutos? Eu ia comentar isso. O conteúdo dessa coletiva, eu estou muito curioso. Alguém descarta a aposentadoria? Eu. Descarta? Descarto, eu totalmente. Não, a aposentadoria no sentido, jogo até dezembro. Não vou renovar, eu descarto totalmente. Então totalmente, é pra renovar. Porque... Então é pra renovar. Não, é pra dar tranquilidade pro torcedor. A gente vai virar a página quarta-feira, a gente tem o Boca, tem a confia na gente. Tem a simbologia, que é da Alessandro contra o Boca, né? Tem essa simbologia. Politicamente, ele falou que é muito menor do que o River, assim como o Grêmio é menor que o River. Assim, eu não sabia que ia pegar o Boca nas oitavas. Politicamente, ele não pode anunciar que não vai renovar o contrato e não pode anunciar que vai após a aposentadoria. Porque ele vai chegar e vai escancarar politicamente uma Tu quer dizer política. que em respeito ao momento... Politicamente. Eu entendi o que o Nelson quis dizer. Ele decide a eleição se ele fizer isso. Mas então... Ele decide a eleição. E será que ele não tem interesse? Nelson, por toda a história que o D'Alessandro tem aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores ídolos do Colorado, ele não vai chegar e destruir o time, destruir o vestiário, faltando 48 E ele também não horas. merecia jogar nesse time, né? Não merecia. Não merecia isso. Sabe que não merecia. não merecia. Eu vou concordar com o Guilherme Não Paz. merecia, ele podia ter se aposentado há uns 2 anos. Eu vou Não merecia passar por isso. Tá, mas ele não vai chegar hoje, gente, não vou renovar. Ele vai chegar e falar, olha, meu contrato ainda está em vigência. No final da temporada a gente vai sentar e discutir com quem tiver como mandatário. Alguém cogita a renovação do D'Alessandro? Tipo, Não, alguém acho que- com Ele bons renova olhos? com o Inter. Se acontecer- Ele renova. Agora a função eu não sei. Eu vou concordar. Mas tu acha que Como tem que renovar? jogador... Tu acha que ele tem que renovar como jogador? Não, como jogador não tem que renovar mais. Alguém? É pra se queimar. Eu acho que ele tem que renovar como Mas eu não duvido de nada. Eu vou A concordar. não ser que o Internacional eu não tô contrate um dizendo que camisa eu concordo, 10. mas Se o é Internacional porque contratar um camisa 10 que possa substituí-lo à Mas o altura, D'Alessandro não D'Alessandro, joga mais, serviços para um Não pouquinho. joga nada mais. Não joga nada mais. Não joga. Qual foi a última boa partida do D'Alessandro? Faz tempo. Vai ser, mas ele joga vai bola. ser titular quarta-feira, hein? Eu acho que ele vai já ser é titular titularíssimo quarta-feira. quarta-feira. Mas aí a gente tá... O Inter tá renovando baseado em quê? Da história, então. Porque no futebol recente não é. Pode ser. Muito Pode ser. Não tá errado, a gente não critica Me diz isso. um jogador tecnicamente melhor que o D'Alessandro no Inter hoje. O Edenilson, hoje muito melhor. Melhor que o tecnicamente? Sim. Mais pulmão, ou mais Não, pra mais mim é melhor perna. hoje tecnicamente. Pra mim, porque o D'Alessandro não apresenta nada. Até tu não pode comparar. Não, Nelson. O D'Alessandro não é o melhor tecnicamente hoje. Tecnicamente, sim. Não é. Ainda é. O degrau técnico é muito diferente. Quer ganhar. Tecnicamente, sim. Não. Ah, vocês estão vendo qual o D'Alessandro? Porque eu não vejo esse. Tecnicamente, ele não tem fisicamente condições de apresentar esse futebol de O melhor grande passe, a melhor qualidade batida da bola, o melhor Tecnicamente é o melhor chute, jogador. tudo. É dele? Ok, beleza. Então, Eu vou- Então, D'Alessandro, tua renovação contratual é de mas um aí ano, não é 900 isso, mil né? por mês. Mas aí é Fica oito- aí no Beira-Rio que a gente não vai ganhar nada no que vem, tu segura a bronca dos mais inexperientes. Mas aí é 880. Calma, tecnicamente é uma coisa. Ah, ele deve ser titular, ele deve se renovar, é outra situação. Mas gente, se ele é o melhor tecnicamente, ele tem que ser titular em todos os jogos. Mas com o esquema com o dele não poderia ser titular. E com o Abel? Talvez. Todos os jogos? Talvez. Eu concordo com o Ângelo. Titular na quarta-feira. Eu vou concordar. Titularíssimo quarta-feira. Aqui. O Lá Guilherme não. Paz hoje fez Não só- sei. O Guilherme Paz hoje tá só brigando comigo, mas eu vou concordar com ele. O D'Alessandro vai pra coletiva hoje dizendo assim: nós vamos jogar contra o Boca, acredito torcedor do Inter, não O sei Inter é maior que o Boca. Aí que vai contra o discurso do Rodrigo Caetano ontem. Pra quem não Mas sabe. o Caetano não tá tendo um discurso alinhado. Já bateu boca com o Cudê, Não, mas vai aí bater ele com... até tinha razão, até porque. Não, ele pra quem, tem razão. Pra quem dizia que o Cudê tinha razão do elenco curto, o Alessandro Barcelos, tido como o grande escudo do Cudê, né, o fiel escudeiro do Cudê enquanto o Cudê esteve Falou no comando contigo do Inter, hoje, né? Deu entrevista hoje como candidato à presidência do Inter
E o Alessandro Barcelos disse que discorda do Cudê, que o elenco é curto, que o elenco do Inter é competitivo. Inclusive disse... Eu discordo do Alessandro e concordo com o Cudê. Inclusive disse que o time que perde para o Fortaleza e que perde para o Goiás não pode reclamar do elenco. É uma declaração parecida com as que o Rodrigo Caetano deu. Até porque o Alessandro Barcelos, como vice de futebol que era, teve participação na montagem do elenco, que o Cudê também participou, né? Vale lembrar. Mas o que eu quero dizer... o elenco dizer... é bom. É bom o elenco. Bom, mas é que o Cudê está reclamando do elenco que ele montou. Entrou o Caio Vidal. Que o Cudê nem conhecia, né? Que legal que a gente está vendo o Caio Vidal. Cadê o Pego? Graças ao Abel Braga. tinha se apaixonado. Cadê o Pego? Não ficou nem no banco. Mas ele viu que ele errou. Mas... Ele viu que ele errou. O Abel tá fazendo o Pego laboratório. É o segundo atacante. Plena Série A, fim de temporada, o Abel tá fazendo laboratório. Como ele vai fazer o quê? Mas aí a culpa é do Abel. Cadê o Yuri Alberto? Cadê o Yuri Alberto? Ele ia escalar quem? O Yuri Alberto, pra mim, não é solução. Gente, calma. Baseado em que o Yuri Alberto? Pô, o cara entra sempre no fim do jogo. Já tem 3 gols com a camisa do Inter. Aí o Caio Vidal passou na frente dele. Não, só É que no Inter não tem questão fila. de característica. O Inter não tem fila. Não existe uma fila igual no Grêmio, que vai sair o PP, vai entrar o Ferreira, e daí ser não sei o quê. Vai sair o Luiz Fernando, vai entrar... No Inter não existe Internacional isso. é um clube a ser estudado. Eu me assustei com o Caio Internacional ontem. é um clube a ser estudado. Tem coisa que acontece no Inter que não acontece em clube nenhum. Tá? Vamos partir por aí. Tá? Começando pela política. A política do Inter é Amazônia. Mas tudo Começa bem. por Deus. A questão do Internacional, trocou de treinador, muda toda a filosofia e Abel, ele vai ter que ter um tempo. E ele não tem tá errado em mudar toda a filosofia? Como? Toda a filosofia que vinha. Mas ele é obrigado, ele não vai fazer o time do Thiago jogar. Pô, mas aí ele mentiu, então, na chegada dele. Botaram ele para pilotar um carro que só o antigo piloto sabe pilotar. Até ele ajustar esse carro para ele, então, vai Abel, demorar desculpa, mas 2, 3, 4, 5 corridas. Mas a gente debateu isso, óbvio. Ele aceitou. Mas por que ele pensa em 2 milhões de reais, Leonardo? Se eu chego em ti e falo, Leonardo, você tem 2 milhões de reais, resolve essa porcaria pra mim e vai pra casa. Mas ele não pode chegar e dizer, não, a culpa não é minha, não sei o quê. Não, mas é claro que ele tem parcela. Não, a culpa é dele, ele sim. chegou, mudou tudo que tava dando certo, a culpa Tanto não é é dele. que eu, Guilherme Passo, tô gravando que se ele cair no boca, ele tá fora. Não tava dando certo. Tava dando certo na mão do Cudê. Não, então não tava dando certo. Na mão do Abel, não. Não, tô falando antes. Mas não vai funcionar com nenhum treinador, gente. Esse que é o problema. Eu acredito que nenhum treinador faria diferente, porque o problema não tá no treinador. O problema é em cima, e faz tempo que o problema tá em cima. Só que até um mês atrás, o líder, hashtag segue o líder, eu abri o programa aqui, hashtag segue o líder, vamos junto. Problema de diretoria não existia. É que o problema é que o Cudê... Daí apareceu no campo resultado, o Cudê falou a verdade. Eu vou ser oportunista agora, tá? Quem me acompanha nas redes sociais sabe o que eu digo. Internacional, um time comum, bem treinado pelo Cudê. Internacional líder do Campeonato Brasileiro, pontuando lá em cima, e um time médio, um time comum, bem treinado pelo Cudê. Saiu o craque. E agora nem treinador tem. Agora não tem o craque. Não, nem treinador tem, porque o Abel tá com Covid. Um bom treinador, ele esconde os problemas. O Abel é um mau treinador joga luz nos O Ribeiro problemas. falou. O Abel até psicologicamente tá meio assim, ó. Ele tá falando umas verdades que não podem ser ditas. Não, eu diria que é até uma responsabilidade. Como chegar e falar que eu não conheço o elenco, Abel não conheço o voltar jogador? dessa questão do Covid, né? Inclusive ele pegou Covid, Mas espero não dá que esteja pra analisar bem. isso, porque é a escolha dele, Léo. Não, exatamente, mas pra mim é uma responsabilidade dele, do Internacional, de colocar ele nessa bomba. Não dá pra colocar essa responsabilidade. O que eu quero concluir só sobre o Rodrigo Caetano, e que eu acho que tem a ver com o nosso debate aqui, ó. Abre aspas para Rodrigo Caetano ontem, diretor executivo do Inter após o jogo. O que tem mais próximo é o jogo contra o Boca, mas o que mais me preocupa é a reação no Brasileirão. Ele está em aberto, precisamos voltar a pontuar. Fecha aspas. O que vocês interpretam? O Rodrigo Caetano, para mim, na Libertadores, quis dizer o seguinte: torcedor colorado não cria expectativas. Mas, gente, Ângelo, o presidente Medeiros falou na semana passada: eu já fiz o meu papel de deixar o Inter na Série A. É a prova que é uma gestão fracassada, né? Mas deixar na Série A. Mas agora, se esse é o discurso do diretor executivo, que se imagina é quem hoje está com a voz mais forte no vestiário, tu acredita, vamos ser muito sinceros. Vamos ser muito sinceros. Com todo o respeito a você de casa.
Tu acha que a oposição tá torcendo para que o Inter faça 5 no Boca ou para que o Inter tome 5 do Boca? Não faça 5 no Boca. O Internacional vai torcer contra o clube, aí vão querer ser maior que o clube. Diretoria tá torcendo contra, até porque quanto pior for a gestão Marcelo Medeiros nessa reta final, mais preocupante vai ser a situação. Vou repetir uma frase. O Internacional hoje é um clube a ser estudado. Tem coisas que só acontecem no Internacional. Eu duvido, olha, do fundo do coração eu duvido, gente. Eu duvido. Quanto mais a diretoria hoje se ferrar, melhor a posição vai para quinta-feira. É política, é Brasil. Se a gente tivesse lá na Noruega, na Dinamarca, sei lá. Mas é no Brasil, gente. Ainda mais tendo um jogo quarta-feira e a votação na quinta. Se o Inter toma um balaio. Você já falou, o Inter não vai recuperar. Mais um erro da gestão. Guilherme, fogo amigo, tá? Ex-dirigente de um movimento político, secar o movimento político que está no poder, não é nenhuma novidade no Internacional. É normal. Não é nenhuma novidade no Internacional. Mas é normal, Ângelo. Não, mas primeiro, é questão de premiação. Aliás, o Inter prevê também... Mas, Ângelo, ano que vem é um novo ano, vai mudar tudo. Bom, então tu acha que o futuro presidente do Inter... O futuro presidente pode não mudar nada, Guilherme. Guilherme, tem eleição, pode não mudar nada. Pode não mudar nada. Por isso que eu tô falando a oposição. Daí assim, a oposição tá braba, para não falar outra palavra, com a contratação do Natanael, com a vinda não sei de quê, com as 40 milhões de contratações. Mas qual oposição está falando? A oposição tem várias oposições. Mas vários movimentos vocês acham que a oposição quer pegar o Inter? Se pegar o Inter, quer pegar o Inter com um déficit maior ou menor? Que até isso vai interferir a classificação contra o Boca ou não, né? A previsão do Inter também é de chegar das quartas de final na Libertadores. Se a gestão Medeiros for bem, tem a chance dela não pegar. E é essa a questão. É mais ou menos isso, mas o único jeito da gestão Medeiros se manter é se lá no dia da eleição do pátio, e eles forem ao segundo turno, o Inter tiver ainda na disputa de briga por título brasileiro. Mas tem a votação agora. Deixa eu só chamar a Yasmin Luz na redação da RDC TV com os destaques do portal. Yasmin, parabéns pelo belíssimo trabalho no final de semana no Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham. Parabéns a toda a equipe que participou do Festival Hípico Noturno. Muito bacana. Fica o convite para quem não assistiu, né, Guilherme? Ainda está disponível em todas as nossas plataformas digitais. Segunda-feira, semana decisiva de eleições. Estava ouvindo vocês falando agora. Lembrando que domingo tem o segundo turno aqui na capital. Já vou deixar o convite também para amanhã. Claro, a gente vai reforçar isso ao longo da programação, mas amanhã às 8 horas da noite a gente recebe aqui na RDC TV os 2 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e seus vices. Então, eles vão prestar a sabatina, né, dá para se dizer assim, aqui na RDC TV. Bom, trazendo os destaques do portal RDC, que começa em seguidinha às 2 horas da tarde, é que um meteoro caiu na fronteira aqui com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. A gente vai trazer imagens, Guilherme. A gente também vai falar sobre o caso do Carrefour, que chamou muita atenção na última sexta-feira, repercutiu também internacionalmente. O Carrefour abriu após 3 dias fechados. E também vamos falar sobre a previsão do tempo, porque quarta-feira a previsão aqui em Porto Alegre é de 38 graus, Guilherme. Quarta-feira, 38 graus e o Beira-Rio vai estar fervendo. Pergunta pra moça. Teria sido o meteoro da paixão, Yasmin Luz? Ô, Lua Santana! Não, o meteoro foi o gol olímpico. O Internacional tomou, foi o meteoro. Na frente do Marcelo. Fala, Yasmin Luz, não foi, né? Deixa assim, deixa na nossa... Deixa assim, a gente vai trazer imagens, aí depois a gente vê o que foi o meteoro. Mas a paixão não foi, não. Te dei o sol, te dei o seu coração. Essa bombou, obrigado, Yas. Tchau, até mais. Ô, Angelo Afonso, não perde uma. Ô, Nelson, na tua época não era assim, não, né? Não era assim, não. Tu só mais sério. Ah, tá louco. Eita, lá. Gente, esse Grêmio, esse tricolor de Renato Portaluppi, que vem com uma série de invencibilidade, a gente não pode negar isso. Dá pra esquecer o resultado de amanhã. É um outro time, uma outra metodologia diante do Guarani, e o Grêmio pode encaminhar uma classificação. É o favorito contra o Guarani. Como é que vocês analisam isso? Favoritaço. O Grêmio tem condições e de matar acredito que a esperança do torcedor é de 2 vitórias. Passar sem grandes preocupações. Se Guarani não é o mesmo Guarani que derruba o Corinthians, né?
Mesmo que fosse. Não, assim, ó, eu gosto muito de um jogador do Guarani, o atacante, o Raul Bobadilla. O que jogou no Augsburg da Alemanha. Jogou muito tempo na Alemanha, no Augsburg. Ele recentemente jogou no Argentinos Júniors da Argentina. E acho que é quem tem que ainda Mas é um receber uma jogador que vai atenção jogar especial. isolado. E assim, não tem Kahneman, né? Mas Rodrigues. David Braz e Pedro Jeromel, acredito, a defesa do Grêmio. Imagina um Vitor Ferraz protegendo mais o Grêmio no primeiro jogo, não o Orejuela, né? No lado direito. Diogo Barbosa? Tu não quer o Grêmio faceiro pelo lado direito? Para mim, Vitor Ferraz e Bruno Cortes ainda. Eu acho que, Nelson, uma situação de jogar fora de casa, um primeiro jogo, o Grêmio sabendo jogar. Bota o Cortez e o Vitor Ferraz e fecha a casinha, fecha a casinha. Aí a gente vai para uma função mais importante Lucas no Silva. meu entendimento, no meio de campo. Lucas Silva titular. Eu não concordo. Porque o melhor momento do Grêmio não é com o Lucas Silva. É com o Darlan e Matheus Henrique. Não espero mudanças. Se o Renato trocar, aí já vai ser um grande erro. E ao lado direito, Luiz Fernando, imagino eu, né? O Alisson não viaja ainda com a delegação, não tem condições. Então, imagino que o Luiz Fernando na direita. Mas é um Grêmio com condições de vencer as duas contra o Guarani. Tu se assustaria com o Pinares? Sim, sim. porque o Pinares, para mim, não é aquele cara, apesar de ser... Não, mas seria um susto. Sim, seria surpreendente, porque apesar de ser gringo, jogador de seleção e tal, o Pinares tem que chegar aqui e jogar e provar. O Pinares não pode ter carteiraço para escalar o Pinares no time do Grêmio. O Grêmio não está necessitado, com o momento que vive, para colocar o Pinares assim. E a amostra que nós tivemos ontem do Pinares foi muito legal, né? Apesar de que o jogador carrega bastante a bola. Não tem que ele carrega mais bem. lento, né? Mas carregador de bola. Para ele. Precisa mais, precisa mostrar mais, tem mais jogo também, mais oportunidade. Mais minutagem. O empate é bom? Não. Se for com gols pro Grêmio. Empate com gols é bom. Não. Pela qualidade do adversário, o Grêmio é obrigado a vencer. Mas na Libertadores, com saldo qualificado, fora de casa. Isso é discursinho para time que não sabe aonde vai. O empate não é bom, mas se vier também não é. Como é que é o chaveamento? Desculpa a minha ignorância. Santos e LDU. Santos e LDU. Que jogam amanhã. E Flamengo e Racing pro Inter, que também jogam amanhã às 9h30. O Santos e LDU às 7h15. Amanhã também tem Atlético e River Plate. O River, o favoritaço à conquista da Copa Libertadores. Eita, Atlético Paranaense, mal no Brasileirão. Mas ganhou 3 agora, né? Deu uma reação. Incomodando, pega o Santos. Mas eu acho que nem o tapetinho. Pega o Atlético Mineiro. Mas o River também achou que ia ser um bobinho vindo ali. Depois que ganha do time de São Paulo, ele muda o cenário. Aí que tá a Libertadores, né? Vai mudando muito o cenário. Quando saíram os confrontos, eu tinha dúvidas. O Grêmio não tinha se encontrado ainda. Eu tinha dúvidas se o Grêmio ia ter facilidade contra o Guarani. Agora espero 2 vitórias do Grêmio. E o Inter não estava tão desencaminhado como está agora para pegar esse Boca Juniors. Muita coisa muda nesse tempo. Aí o lado bom agora para o Grêmio que está bem é que a Libertadores embala das oitavas para as quartas de final direto, mas depois a semifinal é só em 2021, só em janeiro. Isso é bom, né? Ruim para o Grêmio, eu acho. Não, para o Internacional seria muito bom. Pro Inter é bom. Pro Inter é bom. Aí é o tempo que o Abel precisa para trocar o pneu com o carro andando. Eu sou muito pessimista. Você de casa já sabe. Eu não imagino. Tu que eu achei que ele ia dizer agora que os dois. É que assim, também por esse pessimismo, o torcedor colorado, dependendo de alguns aqui, é feliz 2021. Porque a gente se encontra pro gauchão. É isso? Vai ter gauchão. Já dá pra poupar até jogador no Brasileiro pra jogar o gauchão. Porque vai ser meio colado. Não, acho que... o Grêmio, como o Ângelo falou, até acho que o empate não é ruim, empate com gols pro Grêmio. Eu não falei isso. Não, acho que o Grêmio tem a obrigação de vitória. Sim, não, mas como tu falou, o Grêmio é favoritaço. Perfeito, mas eu acho até que o empate com gols fora, depois encaminha em casa, não é tão ruim. Embora também não desacredito e acho que deva acontecer mesmo que o Grêmio ganhe os 2 jogos. O Grêmio é superior ao Guarani. E aí, só relembrar, eu acho que Inter e Boca não é jogo jogado, embora o Boca é favorito. E se o Grêmio desencaixar contra o Guarani, como desencaixou ontem contra o Corinthians, ganha desencaixado? Não desencaixou ontem. Como que deu não? O primeiro tempo foi tranquilo. Não, o primeiro tempo era o Grêmio. Primeiro tempo foi um jogo chatíssimo. Sim, mas era o Grêmio, não estava desencaixado, era o Grêmio. Beleza, no segundo tempo desencaixou e o Corinthians com 2 a menos. Beleza. Mas não desencaixou no jogo inteiro. Não chegou desencaixado, vamos chamar assim. Desencaixou da saída do Darlan. Sim. Saiu da Darlan em diante, acabou o meio campo. Por isso que eu acredito que o Darlan vai jogar como o Ângelo acredita. Eu sou o técnico do Guarani, o certo. com 8 em campo quarta-feira.
Tu acha que tira 2? Vocês 2 não entram. Não, vocês 2 vão ficar fora. Vamos só com 8. Pelo regulamento é pra começar com 7 ali, né? Tranquilinho, para na ponta. Aí diminuindo. Hoje nós vamos só com 7. A fase defensiva geralmente é com 8. Não muda mas muito. essa dica também Só vale a diferença é que tem 2 na frente pra segurar a bola na frente. Essa dica também vale pro Internacional. Podia estar com os 2 a menos. Aí você ia fluir melhor, talvez. Bora, daqui a pouco já... Tu acha? Gente, o Musto ontem que ficou de fora da partida por questões pessoais, que agora vem a tecla, né? Não tem mais Musto no Inter. Não, mas Estou cogitando renovar. A questão pessoal a gente entende. Mas eu acho que o Celta de Vigo mandou buscar pessoal complexo. A gente entende e lamenta, acho que independente de qualquer um que for, né? Aí a gente falando do profissional dentro de campo, acho que não deve ser titular do Inter, mas aí dentro de campo é o que é a análise fora qualquer coisa. Pessoal, a gente entende e respeita também. Mas se renovar com o Musto, cai a narrativa do Cudê, né? Não, mas é importante, já que tocou nesse assunto, e a gente tem... 1 minuto, então. A gente tem integrantes aqui do fã-clube do Tchatcho, né? O pessoal que botava a mantinha aqui. O Grêmio vai jogar naquele estádio legal, nos Defensores del Tchatcho. Del Tchatcho, graças a Deus. Olha, vale destacar, só para fechar o programa... do Paulo. Vamos fechar o programa com uma notícia boa, Paulo Nunes. Tu que botou a manta um dia? Botei. Sábado pelo Espanholão, 4 pro Sevilha, 2 pro Celta de Vigo. Celta de Vigo é a lanterna do campeonato espanhol. Celta de Vigo sem o Musto. Musto está chegando. A melhor notícia do sábado no Campeonato Espanhol não foi essa aí, né? Atlético de Madrid. Ganhou do Barcelona, 1-0, rapaz. Que falha do nosso goleirão, hein? Eu quero uma tese. A torcida colchoneira se acalme. Eu quero uma tese do Leonardo Sono sobre o lanterna do Espanhol. Ele vai pegar um voo hoje pra Galícia. Mas parei, do Defensores del Tchatcho. Que bronca pegar o... Não, foi muito boa. Mas que bronca também, né? E que ruim, na verdade, pegar o lanterna do Espanholão. Cara... Não era lanterna. Não era lanterna. Não, é difícil... Tchatcho... Quando eu falei da estreia do Abel, tu não falou que eu não podia falar... Não vou falar. Não, mas olha isso, olha a manchete. Em janeiro agora, tá? Ex-Inter... rebaixa o Celta de Vigo. Não, isso não vai acontecer. E o Sevilha, lembrando o time é bom e tem muito time ruim nesse gente, o Sevilha é uma das 4 forças do... Aí que tá. Ele teve a infelicidade da estreia. Ele não tava nem no... Não faz diferença. Isso não faz diferença. Senão o Abel não perdeu ontem. Eu vou comprar. O Eduardo Cudê não grita na beira do campo. Ele é um boneco. Meu produtor que tá na bancada e não sabe que eu tenho que entregar no horário. Tu que tinha que mandar eu encerrar o programa, Leonardo. Tchau pra ti. Não, devia ter encerrado com a minha piada aqui. Pra todo mundo. Devia ter encerrado com Defensores del Tchatcho. Não, esse aqui é o meu. Tá demais. Pronto. Não, é o seguinte, eu vou trazer uma passagem pra Galícia amanhã pro Leonardo. Aqui, ó, eu quero dar de chocolate pro Sono, que o Cudê tomou um chocolate no sábado. Então, 4-2 não é gente, mas vão dar pra você de casa, é o meu muito obrigado. Um grande abraço. É bom demais, hein? Tchau. Ó, abacaxi, hein? Não vai ficar com 2, né? Vá. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento.